Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso OculoCast, seu podcast em oclusão, com mais uma ilustre presença, hoje com o professor Hilton Ricchieri, né, que vai falar um pouco do ensino da oclusão, né, da odontologia. Estava falando mais para o final do bate-papo aí, questões de oclusão no ensino técnico também. Tá? Então, desde já agradeço demais o aceite do convite do professor Hilton, né? E, como vocês sabem, já também a grande parceria desse amigo irmão, Alex Cardoso, que está conosco nesse projeto aí, tentando passar, né, um conteúdo de qualidade para vocês. Então, vou passar a palavra para o Alex, para que ele faça também as considerações iniciais e a gente comece esse bate-papo. Gente, boa noite, Gustavo. Um prazer sempre estar contigo aqui. Eu acho que assim, foi uma ideia muito feliz essa sua e eu acho que a gente está conseguindo mesmo atingir muita gente e de uma maneira democrática, de uma maneira gratuita, sem nenhum fim lucrativo. Realmente cada profissional que a gente convida, que são profissionais de excelência dentro das suas áreas, para deixar aqui o seu depoimento de vida e a sua experiência, né? é, Doando isso, né? Doando o seu tempo para tentar fazer com que a odontologia seja melhor. E hoje é um prazer muito grande receber o Wilton aqui. Eu acho que é mais uma grande é, uma pessoa que vai agregar muito a esse nosso projeto. E então, Hilton, eu queria te agradecer, né, publicamente pelo aceite e também pedir para você, então, começar falando um pouquinho da tua história, um pouquinho de você, para quem não te conhece ainda, né, porque é sempre muito interessante profissionais que atingiram um nível de excelência dentro da nossa profissão servirem de exemplo, de espelho, enfim, de referência para as pessoas que estão querendo chegar lá e seguir caminhos que levem realmente a uma situação onde possam fazer uma odontologia bacana. Então, a palavra é sua agora. Ok, gente, olha, sou eu que agradeço. É uma grande honra e alegria, né? Claro, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E poder contribuir com um pouco que aprendi na vida nesses 40 anos de caminhada na odontologia, incluindo laboratório e consultório e também no magistério. Me sinto realmente muito feliz do fundo do coração, motivado também a, a continuar, porque esse convite para mim é mais assim, tem um quê também de saudosismo, por quê? Porque eu estou já no Brasil, acabei de falar para os colegas aqui agora, o doutor Gustavo, o doutor Alexandre, que já estou fora do Brasil ainda já para 3 anos. E é muito bom a gente ser convidado e ser lembrado a participar de um negócio tão bacana, tão legal, com o único intuito de poder ajudar aqueles que estão na área, num tema em que todos nós somos apaixonados, né, que é a oclusão. E hoje nós temos como menu a conexão entre oclusão e o ensino da oclusão, entre o ensino e o aprendizado da oclusão, como está, como está tanto no mercado quanto na academia, e a conexão de oclusão com o laboratório de prótese. Na verdade, eu nasci dentro de um laboratório de prótese. Nasci em termos. Eu comecei a trabalhar em laboratório de prótese aos 13 anos de idade, lá em Uberlândia, Minas Gerais. E com o Elcio Marques, um grande amigo, até hoje está lá, com a sua empresa e tal. Isso com 13 anos de idade. Mas é claro, o que a gente sabe com 13 anos de idade? Nada. O que a gente sabe? Fazer limpeza. Eu comecei a fazer limpeza, eu comecei no laboratório de prótese, fazendo limpeza, fazendo o que todo mundo, naquele momento, fazia lá na década de 80, comecinho da década de 80, né? Final da década de 70, comecinho da década de 80, fazendo serviço de rua e tal. Cara, e eu era muito bom de escola. E naquele momento eu estava assim, muito envolvido com engenharia química. Eu era bom para valer em química, em matemática, da puta física. Eu falava, vou fazer engenharia química.
Pois é, até o dia que minha mãe me botou para trabalhar, eu falei, eu tô, dá um jeito, com 13 anos de idade, né? Me botou para estudar à noite, eu falei, puxa, o que que eu vou fazer? Tinha um grande amigo meu que era filho de da diretora da escola, e ela tinha um amigo que se chamava Elias Barbosa, professor lá na chefe do laboratório de prótese da Universidade Federal de Uberlândia, e um dia, na casa desse meu amigo, Luciano, ele falou, eu perguntei, ô, seu Elias, você não sabe, eu com 13 anos de idade, 12 naquele momento, que eu iria fazer 13 em dezembro, isso era antes do final do ano letivo. Seu Elias, seu Elias, você não sabe de um lugar que está precisando de alguém para trabalhar, não, né? Lá, eu sei, peraí. Aí foi lá e escreveu, tá aqui, vai nesse endereço, procura esse cara nesse dia aqui e tal. Gente, dia 12 de janeiro de 1981 foi o dia em que eu pisei dentro do laboratório, para até hoje não sair mais. Bom, pois bem, 5 anos depois, 5 anos depois de experiência, eu abandonei a ideia da engenharia química, eu falei, eu quero, eu vou é ganhar dinheiro, eu quero é ser dentista, né, cara? Quer saber esse negócio de laboratório de próteses? A gente trabalha muito e ganha pouco. Eu quero é trabalhar pouco e ganhar muito. Eu quero é ser dentista, né? Ah, tá legal. E tomei um pé na bunda na Federal de Uberlândia, no vestibular, na segunda fase. Ainda que eu consegui muito, passei na segunda fase, fui para a segunda fase, né? Aí eu falei, cara, e década de 80, sabe, sem lenço, sem documento, aquele negócio todo, final do regime militar. Eu falei, quer saber, cara? E eu meio esquerdista ainda naquele momento, né? Quer saber? Tem quem espera é relógio, né, cara? Eu não vou ficar esquentando cadeira de cursinho, não, cara. Peguei, passei, comecei a prestar aquele monte de vestibular, passei em Bragança. O que que tem nessa cidade, né? Parece que eu já senti um chamado para Bragança Paulista. Fui embora, cara. Eu tinha 17 anos de idade. E ali eu comecei minha carreira. E ainda assim, continuando a trabalhar como técnico em prótese, em laboratório de prótese, e fazendo faculdade de odontologia. Fiz toda a faculdade de odontologia trabalhando em laboratório de prótese. Terminei. Aí, naquele momento, graças aos meus talentos em laboratório de prótese, eu fui convidado por uns amigos, já tinha me destacado ali durante a faculdade toda, é, como como um técnico acima da média. Um colega meu, o Eduardo Mangini, me convidou para fazer parte da turma de professor da especialização, da equipe docente da especialização de implante de Bragança Paulista, que foi a segunda reconhecida pelo MEC no Brasil. Tá bom, mas assim, na verdade, era para eu sentar a bunda lá e trabalhar, e fazer provisório, fazer prótese, fazer reabilitação, o que que seja. Gente, foi a melhor coisa da minha vida, porque ali eu tive uma experiência tão densa, que foi impactante. Eu pude fazer ali o que não dava tempo de fazer no consultório. E detalhe, laboratório e consultório, um pé em cada canoa. E nunca abandonei nenhuma das duas canoas. Houve tempo que eu estava com o pezinho mais numa do que na outra, mas sempre as duas. Mais na outra do que numa, mas sempre as duas. E ali naquele momento como professor universitário da pós-graduação, da especialização, ali eu desenvolvi especialização em mestrado. Um cabo de vários anos, 12, 13 anos. Depois, no final das contas, acabou dando certo o laboratório, me tornei um empresário. No meu auge, eu tive quase 50 funcionários. Aí eu comecei a dar aula também. Aí, putz, no meu auge, eu montei o centro de treinamento lá, junto ao laboratório, clínica e tal. Era um empreendimento grande. Mas, no final das contas, vocês sabem, cara, quando a gente é fisgado, cara, pela mosca azul do ensino, do magistério, cara, essa é uma experiência tão, assim, é tão forte, é tão impactante, cara. E eu costumo falar para todo mundo, ó, cara, a gente não nasce professor, a gente se acha professor no meio do caminho, a partir do momento que você tem a oportunidade de passar conhecimento. E tantos anos depois de conhecimento auferido em laboratório, em clínica, em curso e tal, cara, eu vou. Aí um colega meu lá de São Paulo, Luiz Alves Ferreira, um técnico fora de série que hoje está em Manaus, falou, Ailton, depois de uma viagem que nós fizemos para a Alemanha, falei, Hilton, puxa vida, você tem cara de bobo, você anda que nem um bobo, mas até que você tem uma técnica legal para ensinar, né? Por que que você não, não passa seu conhecimento para os colegas? Tá bom, eu comecei a dar uma aulinha aqui, outra colar na Pedesp, lá nos anos já quase 2000. Cara, e aí começou, esse negócio que começou como uma brincadeira, que foi dar aula, se tornou, sei lá, 8 anos depois, minha maior fonte de dinheiro, de renda, onde eu fui largando. A primeira coisa que eu larguei assim, eu nunca larguei, mas assim, que eu deixei de fazer fortemente foi consultório.
passou um tempo, estava lá trabalhando como professor e como técnico em prótese, empresário e tal, ceramista, master ceramista, tal, especializado só em casos de alta demanda estética e oclusão, planejamento e tal. Falei, quer saber? Também vou largar. E me dediquei só ao meu centro de treinamento. E ali eu pude, assim, ter contato com muita gente. Então, desde 20 anos atrás, eu fui, assim, figura ativa nos congressos da PEDESP, do CIOSP e tal, e sempre frequentando, não só como professor, mas também ali nos stands e tal, de algumas marcas. E isso fez o meu nome ser relativamente conhecido no meio do laboratório de prótese, no segmento laboratório de prótese. Mas, no segmento clínico, cara, eu saí no melhor momento. A hora que eu estava começando a invadir a praia da clínica, eu saí do Brasil, cara. E ali em 2018, 2017, na verdade, a convite do professor Botino, do professor Guilherme Saavedra, eu entrei, prestei concurso, entrei lá em 2014, 2015. Em 2017, 2018, eu terminei o meu doutorado em odontologia restauradora na Unesp de São José. E ali eu fui laureado, fui agraciado com vários trabalhos publicados em Dental Material, que é, assim, é o Oscar da pesquisa, né? Você tem um trabalho publicado pela Dental Material, é o que todo mundo quer, né? Eu tive alguns, junto com o Journal of Orthodontic, Operative Dentistry e tantos outros, JMBBM e vários outros, né? Quer dizer, eu tive a sorte e, portanto, me considero muito afortunado, muito sortudo de ter tido muitas oportunidades, ter conhecido pessoas fora de série no momento certo. E agarrei todas as oportunidades que pude. E hoje eu estou aqui nos Estados Unidos. Assim, todo mergulho, quando ele é profundo demais, a gente acaba perdendo um pouco a respiração e perdendo um pouco a sensatez. Não é sensatez, não. Essa não é a melhor palavra. A gente acaba perdendo o equilíbrio. O equilíbrio, isso é melhor. Só que não foi um mergulho tão profundo naquela vida de dentista, de técnico, de ceramista, de empresário, de professor e tal. Chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso tirar um tempo sabático, um período sabático. E eu falei, aí eu conversei com a Débora, minha esposa, meus filhos, cara, vamos, eu ainda tenho um sonho na minha vida, que é viver um tempo no exterior. Um tempo, aí depende de outros fatores, um tempo lá de 5, 6 anos e tal. Falei, ou é agora ou não vai ser aos 60 anos de idade. E apareceu a oportunidade. Falei, então é agora. E vamos, tô aqui, já tem quase 3 anos. Hoje eu trabalho como gerente de produção e controle de qualidade de uma grande empresa, no laboratório de prótese, porque nós, dentistas brasileiros, não podemos disputar o mercado aqui. A gente tem que passar pela validação e tal. E estou aqui até hoje, né, cara? Agora flertando com outras oportunidades que estão aparecendo e feliz, estou realmente feliz. Claro que eu dei 2 passos atrás em relação à posição em que eu me encontrava no Brasil, em direção à simplicidade. Eu acho que hoje a minha vida é uma vida mais simples, eu tenho um pouco mais de tempo, um pouco não, eu tenho bem mais tempo com a minha família, meus filhos, cara, quando você desacelera, é muito bom, você percebe isso, que você tem mais tempo para si mesmo e para sua família. O gosto da simplicidade, eu posso dizer para vocês, é muito interessante. É isso, Legal. desculpa, não foi Alex, tão breve, resumo assim, seu áudio está mas desligado, Alex. Desculpa, ó, o Alex, o seu áudio. seu áudio está desligado. Pô, eu acho assim sensacional. Eu acho que as pessoas têm que ouvir isso, porque é uma história incrível, riquíssima, né? E de uma pessoa como eu, particularmente, inquietíssimo, né? Mentalmente e multifacetado, e a gente que tem muitas possibilidades. Quando você abre o armário e só tem uma roupa para vestir, é mais fácil. Mas quando você abre o armário e tem muitas roupas que te cabem bem, sempre você termina chegando um momento onde você vai fundo num, vai fundo no outro, e chega uma hora que você quer outras coisas, é normal isso, faz parte da vida, né? Eu fiz 60 anos esse ano e, assim, eu cheguei num momento da minha vida que eu não tenho que provar mais nada para ninguém, eu acho que agora tudo para mim tem que ser prazer e diversão, se não for, Sim. não vale a pena, entende? E estar com as pessoas que você quer estar também, viver coisas que você ainda não viveu, e a gente não vive só de odontologia, né? Eu particularmente. Né? Não. Eu tenho muitas outras coisas sem ser odontologia que eu gosto de fazer. Então, a minha crise dos 60 nesse momento é justamente essa. Saber o que que eu quero para os próximos anos úteis da minha vida. Ah, nossa, mas você tem tanta coisa, você conquistou tanta coisa. Mas não importa. Isso aí foi. Já foi. Né? Já foram momentos que a gente viveu e que
foram importantes naquele momento e a gente precisava daquilo naquele momento, enfim, o que seja, mas a vida muda, graças a Deus, né? Porque viver linearmente deve ser um saco, né? Você viver igual a vida inteira, ninguém merece. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu vou deixar o Gustavo começar a ativar aí dessa vez, para a gente começar a falar da questão, porque ele, mais propriedade do que ele, muito mais do que eu, que é um cara que está ligado intimamente à questão do ensino, né? E, Gustavo, então vamos começar nosso bate-papo aí em relação à proposta nossa. Então, vamos lá. Não, Ito, a gente já vinha conversando alguns pontos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, como você vê o ensino da oclusão. Se você quiser também colocar de forma temporal, como você viu na sua época, e fazendo um detalhamento disso aí, porque a gente está falando de oclusão, mas quando a gente vai parar para ver das outras áreas, é bem parecido, né? Assim, a questão de como foi dada a prótese há um tempo, dentística há um tempo, né? Assim, as mudanças vão acontecendo e o ensino ele vai variando com relação a isso aí, né? Oclusão, muito pouco, porque a gente está falando muito de fisiologia, muda mais a questão do conhecimento da fisiologia do que mudanças que a gente tem em outras áreas, como materiais, por exemplo. Eu queria que você começasse falando um pouco disso, sua experiência, como você via o ensino, como você vê o ensino, né, desse Olha, eu tema. não, Gustavo, não tem como ser. É claro, a gente faz de tudo para que a nossa opinião seja atemporal, mas não anacrônica, Uhum. sem olhar muito para o passado. Mas eu não tenho, a gente não tem como, só para início de conversa, para dar o pontapé inicial, a gente lembrar de que há tantos anos atrás, de fato, o ensino de oclusão ele era um pouco mais denso, mais conciso. E há disciplinas próprias, específicas de oclusão em algumas escolas. Em outras escolas havia a matéria, a disciplina, a matéria de oclusão dada ou distribuída entre algumas outras disciplinas, por exemplo, dentística, por exemplo, policlínica, ou clínica integrada, ou prótese, e com suas vertentes na prótese removível, na prótese total, na prótese fixa, e assim por diante. Mas isso, lá até eu diria que na metade da década de 80, começo da década de 90, por ali. De lá para cá, o que eu vejo o que eu pude sentir, não só enquanto técnico de laboratório que recebia trabalho do Brasil inteiro naquele momento, muito mais de São Paulo, do estado de São Paulo, da minha região, mas do estado de São Paulo e também do Brasil inteiro, mas também como professor, que naquele momento eu estava ali também já dando as minhas beliscadas no magistério. E o laboratório de prótese, eu costumo dizer o seguinte, que nós funcionamos como um termômetro do que se passa no mercado. E eu pude perceber assim, uma redução sensível no nível de entendimento do dentista, do clínico, do profissional, em relação à oclusão, especificamente em relação à oclusão. Por quê? Por uma coisa muito simples que eu consegui entender. Naquele momento eu visitava alguns cursos de pós-graduação como técnico, às vezes como professor da pós-graduação ali também, naquele momento, né, cara? E simplesmente os alunos, né, pediam, Hilton, e o próprio curso fazia parte do programa, Hilton, ó, tá aqui montado no articulador, montado no articulador, tá bom. Faz um enceramento diagnóstico para mim. Ah, tá bom, eu vou fazer. Isso assim, um monte, não era um, eram vários, porque era um curso de especialização. Naquele momento, cada aluno tinha que fazer 3, 4, 5 reabilitações, não é? Reabilitação mesmo, reabilitação com R maiúsculo. Falei, tá bom, manda aí, né, cara? Eu estava ali para isso. Cara, eu passava dias e noites fazendo enceramento diagnóstico. Talvez tenha sido uma das minhas melhores escolas, porque ali eu pude aplicar na prática tudo aquilo que havia aprendido na teoria, também, que eu já o fazia na clínica, no meu próprio consultório. Mas na prática eu pude assim, aplicar e refinar muito mais o que já sabia. Mas onde é que eu quero chegar? Isso mostrava o simples pedido, olha, dá para você fazer um enceramento diagnóstico, e o que acontecia em seguida
me fez enxergar isso, que, na verdade, a oclusão era negligenciada. E como eu estava ali na especialização, eu sabia que o programa era passado, a bola era passada, o... Vocês estão me ouvindo, né? Tá. Existia o programa e todo mundo estava ali aprendendo. Só que a aplicação daquilo não batia com o que era, com o que era ensinado. Por quê? Porque eu simplesmente desenvolvi um ensinamento diagnóstico, tá bom, Ailton, vai lá, vai. A gente tirava o arco facial, tal, pequeno, médio, grande, colocava a distância intercondilar, montava bem os modelos ali e tal, e arco facial, e cara, essa é a experiência mais massiva que eu tive na minha vida de como montar em arco facial foi naquele momento ali, onde eu aprendi com os meus próprios erros dos colegas e também como fazer a coisa bem feita. E vamos lá, arco facial, tal, montar um modelo no articulador e pronto. Não havia uma diretriz, uma guideline, uma orientação a respeito do que era para fazer. Algum tempo depois viria, não, fotografia, vamos fazer mais tempo ainda depois, não, vamos fazer aqui uma proporção aqui com a régua de Schuh, vamos tentar, um tempo depois viria há não muito tempo atrás, né, o DSD, para a gente tentar ter uma ideia do que se tratava a coisa, do que se demandava, já então de posse de fotografias e frontal, oclusal, lateral, eventualmente um filme, uma coisinha assim para mostrar onde é a melhor posição de plano oclusal, linha mediana, aquele negócio todo e tal, e proporção, bom, enfim, vamos lá. Isso simplesmente naquele momento não existia. Então eu vi o seguinte, que ou o aluno ele não sabia, não queria ou não entendia a importância daquele momento crucial na reabilitação, que é justamente o pontapé inicial, ou seja, motor no articulador, ensinamento diagnóstico. Aí eu tinha algumas informações assim básicas, né, não, vamos aumentar a dimensão vertical aqui, vamos fazer um estudo prévio. Antes disso, a gente já preparou o paciente com uma alguns pacientes, isso não era regra geral, não era linear, né? A gente preparava lá com desmemorização e vamos reposicionar a mandíbula numa relação cêntrica dita ideal ou a melhor possível que a gente conseguisse ali, né? Em busca de uma relação cêntrica legal, numa dimensão vertical confortável, adequada, no que diz respeito a não só a função, mas o conforto do paciente, mas também a estética. E vamos tentar correr atrás do melhor possível, né, cara? E ali foi. Só que isso revela também, resgatando o que eu estava falando, né, o nível de entendimento do aluno. E, portanto, não era muito alto. Por que que eu me considero sortudo? Porque eu interferi diretamente no destino daquele paciente. Porque cabia a mim decidir muitas coisas que eu considerava que não era da minha alçada. Eu estava ali na figura do técnico em prótese dentária, executor das ordens do dentista, executor das ordens da cadeira da disciplina. E eu me via em situações assim, extremamente importantes, eu diria o seguinte, às vezes, numa rua sem saída, numa rua sem saída onde eu tinha que aplicar o que conhecia para poder contribuir e dar um passo à frente, ao invés de retornar, até porque as clínicas eram mensais e não havia tempo, todo mundo é professor aqui sabe disso, não havia tempo hábil para a gente voltar, dar um passo atrás para voltar e resgatar, até porque o curso tinha as etapas, tudo tinha um cronograma a ser cumprido e as etapas não poderiam ser atrasadas, ou dificilmente era nos dada essa chance. Pois bem, ali foi. E olha, o que que eu aprendi, já mudando um pouco a direção do assunto? Eu aprendi que, primeiro, a primeira conclusão disso de fato, o aluno aprendia, porém, não entendia a real importância daquilo. Segundo, olha, o Wilton errou, o aluno errou, mas se errou, errou pouco, porque eu vou falar uma coisa, cara, é difícil, e eu acompanhei esses cursos assim, durante muitos e muitos anos, para mais de 15, quase 20 anos, teria dado tempo para que o paciente, uma vez concluído o tratamento, retornasse e falasse, puta, vocês acabaram com a minha vida, olha, eu tô muito pior do que quando cheguei aqui e tal, eu não aguento mais, tira essa porcaria da minha boca, eu quero meus dentes. Cara, se você me perguntar, Alexandre, doutor Alexandre, doutor Gustavo, assim, uma única vez que isso tem acontecido, não me recordo. Isso mostra também uma outra coisa. Bom, primeiro, que Deus estava ao nosso lado. Segundo, se havia um risco, era um risco calculado. E terceiro,
calculado pelo conhecimento, é claro. Então, pela baliza dado, pelo balizamento dado pelo conhecimento. E terceiro, cara, o sistema estomatognático, ele é altamente flexível e adaptável. Então, a conclusão é, se eu errei, devo ter errado, eu não pude ver isso, eu não senti isso, porque como eu falei, me desculpem, mas assim, não tem unanimidade, mas eu nunca vi um paciente, nos 20 e tantos anos que eu acompanhei esses cursos, cara, nunca vi um paciente retornar 3, 4, 6 meses, um ano depois, 2 anos depois, reclamando, olha, não aguento mais, tira isso daqui. Não, simplesmente a vida que segue, e vai. E aí eu entendi, na vida a gente está sempre aprendendo, né, doutores, a complexidade do assunto, mas ao mesmo tempo a, a resiliência do sistema. E o sistema absorve erros mínimos, mas ele absorve. E ele se adequa, ele vai se adequando. Agora, o quanto ele se adequa depende do tamanho do erro. Então, o que me leva a concluir é que os erros eram pequenos. Por quê? Porque simplesmente o sistema Você se sabe, adaptava e pronto. eu vou fazer uma parte aqui, que Desculpa, eu não vai lá, cara. resisto. Você sabe que eu não resisto. Não, eu sei, vamos lá, toque em diante. Assim, é uma coisa que eu falo em quase todos os meus cursos, quase todos, se não em todos, o seguinte, que a sorte dos dentistas é a grande capacidade de adaptação que o sistema tem. Só que ela tem limite, não é? Eu sempre faço esse adendo, exatamente esse adendo que você está falando aí. Porque assim, o sistema se adapta. Não, levanta aí no pino a dimensão, coloca aí as suas tabletops que o sistema entuba. E isso é o que a gente vê hoje, né? Essa coisa bizarra, esse show de horrores que a gente vê na internet. Inclusive sendo ensinado por alguns professores dessa maneira, o que é mais assustador ainda, né? Então, assim, quem fala isso, assim, da maneira que essas pessoas estão falando, não entende o que é a capacidade adaptativa do sistema, que é bastante resiliente, como você falou, tem uma alta capacidade compensatória, adaptativa e tal, tal, tal. Só que cada indivíduo que vai tratar com você é um indivíduo único, né? Então ele tem as características dele, inclusive até onde ele suporta, qual é o limiar de tolerância desse indivíduo, né? A gente não sabe. Então, tanto pode ser uma pessoa que você pode botar um tijolo lá dentro, que ela não vai reclamar, quanto pode ser uma pessoa que, se você der uma falhazinha, ela cria um hiperfoco oclusal e acaba com a sua vida, vai viver no seu consultório a vida inteira ajustando boca. Então, existe o outro lado da moeda também, que muita gente está entrando pelo cano aí, com essa história de aumentar a dimensão, a Deus dará, né? Quanto é que você precisa para caber o seu material? É tanto, então aumenta aí, pode aumentar e tal, e você vê aquelas pessoas com um dente desse tamanho, né? Bom, é uma loucura. Mas o que que eu queria dizer? Eu queria dizer o seguinte, que a nossa geração, que eu sou um pouco mais velho que você, mas a gente é da mesma geração, de formação, né? Primeiro, a gente não tinha tanto recurso e a gente tinha que realmente se virar aquele se vira nos 30, né? Porque a gente tinha que ser criativo e a gente tinha que focar no planejamento, porque era muito pouca coisa que a gente tinha na época. A gente eu venho de uma época que a adesão estava começando, não existia implante, né? A gente tinha que trabalhar com próteses removíveis, tinha que ter muito equilíbrio, saber entender aquilo. Eu, durante anos, fiz as minhas próteses totais, eu fazia as minhas dentaduras, encerava, incluía, pressava, o que foi uma grande escola para mim dentro da reabilitação oral, né? Eu encerava os meus casos no início, fazia meus encerramentos. Quer dizer, quem tem essa base, quem teve essa base, se você falha, digamos assim, porque todos nós falhamos, eu falho até hoje, né? Só que hoje eu identifico e corrijo rápido, mas a gente, só você trabalhar muito que você falha, não tem jeito. Tem falha. Agora, a falha é aquilo que você falou. Falhar tem limite, né? Não é você fazer uma aberração na boca de alguém. Não é você falhar, de repente você calculou alguma coisa que talvez pudesse ser um refinamento um pouco melhor, ou então, de repente, enfim, o seu projeto ali precisou ser readequado porque o paciente exigiu mais espaço funcional. Não interessa. Interessa que você domine o que você está fazendo, não é? Para que você, caso aconteça, porque isso que é o mais importante. Porque para mim não existe nada pior para um clínico, e eu sempre fui um clínico que dei aula, né? O
você está ali, você e o seu paciente, você falhar e não saber por quê. Eu acho que isso, para mim, é a pior coisa que pode acontecer com um profissional. E a gente, quando a gente tem a base, se você falha, você entende rapidamente, você redimensiona, entende por que que falhou e corrige rapidamente. Ponto. Acabou o problema. Essa que é a grande questão. Olha, eu acho assim, ô, Gustavo, quer comentar alguma Não, só coisa? complementando, assim, esses pontos que vocês estão falando, trazendo para o ensino, o que eu sinto, né, desde quando eu fiz graduação e até hoje, como professor, eu acho que um grande problema da oclusão, da área da oclusão em si, é que a maior dificuldade que existe muitas vezes é se o aluno entender, né, o aluno, aí eu estou falando aluno dentista formado e o aluno de graduação, é o profissional em si que já faz e o aluno de graduação. Entender os princípios da oclusão na prática clínica, né? Você aplicar aquilo clinicamente, como o Wilton falou agora há pouco, que era dado, mas às vezes não chegava aquilo para você como O, técnico. então, exato. Colegas, eu acho assim que a nós foi dada uma chance que hoje eu vejo isso um pouco mais distante nessas novas gerações aí. A chance de aprendermos com os próprios erros, mas tem uma palavrinha que eu adoro usar, que é cognição. Nós tivemos tempo, o sistema nos permitia desenvolver a nossa cognição Uhum. por por diversos caminhos, através dos erros dos colegas, dos acertos dos colegas, dos nossos erros, dos nossos acertos. Então, nós tivemos a oportunidade de desenvolver a nossa capacidade cognitiva e, portanto, a enxergar o que foi feito de certo, o que foi feito de errado, colocar na peneira, fazer um juízo e Uhum. fazer um diagnóstico a partir de então, baseado nessa capacidade cognitiva e já temperada pela experiência, do que pode ser feito, o que não pode ser feito, e daí a noção muito clara de limitação. Bom, pois bem, só continuando um pouco a história, ali naquele momento, e agora já mordendo um pouquinho o lance do ensino, ali naquele momento eu pude ver o seguinte, como eu tive uma experiência muito massiva nesses alguns anos, né, onde eu pude ajudar os colegas a fazer planejamento de toda a ordem. Cara, colegas, vocês não têm noção o quanto é mágico, o quanto assim, é impactante, essa é a melhor palavra, quando você aprende uma coisa ali na teoria e tem a chance de aplicar tudo. Então, ali eu fui descobrir, eu que já sabia, puxa vida, já sabia distância intercondilar, pô, parede superior, parede medial, movimento de trabalho, que é o movimento de Bennett, ângulo de Fischer, guia condilar e tal, ajuste, articulador totalmente ajustável, mesa incisal ajustável, tal, aquele negócio todo. Cara, e a hora que eu descobri, foi um cair de ficha assim que não tem outra palavra que não seja essa mesmo. Foi um acontecimento mágico na minha vida que simplesmente mudou o Wilton de uma hora, mudou assim o meu pensamento definitivamente para mecânica. Quando você entende qual é a consequência da inclinação da parede superior da cavidade condilar, da parede medial da cavidade condilar, o que que tem a ver a parede posterior superior, na verdade, da cavidade condilar, o que que tem a ver a eminência articular anterior com guia e com altura de cúspide e tudo mais, o que que tem a ver essa distância intercondilar, como eu acabei de falar, com direcionamento de suco de trabalho e balanceio no superior e no inferior. Aí você já conecta com o decorrer da vida. Puxa vida, você entende a diferença de contato pontual quando você é jovem, com uma liberdade incêntrica maior quando você já tem cúspides um pouco mais rasinhas e tal, e você entende mediate side shifting, você entende deslocamento lateral imediato, liberdade maior. Aí você começa a aplicar aquilo ali e fala, cara, não é possível, esse negócio é muito gostoso, é muito legal. E simplesmente eu me apaixonei pela coisa. Eu falei, cara, e eu fazendo planejamento um atrás do outro e tal, naquele momento, não só na clínica, nos cursos, para os colegas, e recebendo cada vez mais colegas e tal. Eu falei, olha, cara, não tem jeito. A oclusão é a mãe do sucesso, é o que vai dar longevidade ao tratamento. Não tem como. Eu me perdoem os outros colegas das outras áreas, mas assim, eu acho que a oclusão é em primeiro lugar. Depois, a estética.
sabe? Eu não vou falar nem oclusão, colegas, eu vou falar o seguinte, olha, a mecânica em primeiro lugar, a física em primeiro lugar. Qual da física? A mecânica mandibular em primeiro lugar, dita oclusão. Oclusão, a relação maxilomandibular estática e dinâmica, depois o resto. Porque quando você entende qual é a consequência de que, quando você entende que, meu, o guia canino ele tem que, é, numa lateralidade, ele tem que, movimento de trabalho, movimento de bend, para lá, ele tem que encostar aqui, numa oclusão mutuamente protegida, né? Encostar um aqui, aqui pelo menos, e desocluir lá atrás, quer dizer, tem que encostar aqui, desoclusão bilateral posterior, aqui, desoclusão bilateral posterior, guia anterior, desoclusão bilateral posterior. Qual é a consequência disso acontecer ou não acontecer, a depender do seu paciente, da condição em que seu paciente chega, ou para que ele está indicado, para removível, para prótese total, entender a diferença dos padrões oclusais a serem usados não só na prótese fixa, mas na prótese sobre implante, na prótese removível, na prótese total. Quando esses elementos são todos conjugados, o que fazer? Aí entra naquilo que o Alexandre acabou de falar, cara. O reabilitador é aquele, só fazendo uma vírgula, é aquele que ele tem uma solução. Ele tem uma solução na cabeça, prévia. A hora que o problema se apresenta, ele já tem uma ideia do que fazer. E através de exames, outros exames diagnósticos, ele vai fechar o quadro e apresentar para o seu paciente. Voltando, e apresentar para o seu paciente as opções. Gente, isso para mim foi uma coisa assim, marcante e me marcou enquanto técnico em prótese, enquanto dentista, enquanto reabilitador, mas também enquanto professor. Porque a hora que eu entendi isso, eu falei, cara, eu tenho que passar isso para os outros, não é possível. Os outros têm que entender isso. Porque isso tem a ver com o sucesso dele, tem a ver com a capacidade dele fazer dinheiro ou não. Por quê? Porque se ele apresenta um trabalho legal, o paciente esse tratamento vai durar, o paciente vai recomendar, ele vai criar um ciclo, E um não é só ciclo isso, não é virtuoso. só isso. Essa é a É. história da minha vida, né, que você está contando aí, né? Eu, como Então, clínico, a partir do momento que eu percebi isso tudo, e esse foi o meu grande diferencial como professor a vida inteira, foi a aplicabilidade clínica daquilo tudo que todo mundo só achava que estava num limbo, entendeu? Que para que eu tenho que saber isso? Onde é que isso entra na minha vida, no meu dia a dia? E eu, como era clínico e via o meu resultado cada vez acontecendo melhor como clínico, como reabilitador clínico, eu falava, gente, não tem. E uma vez, você falou uma coisa agora que foi isso que me fez te interromper. Eu estava num congresso, e oclusão não é a especialidade, a oclusão é a base da odontologia inteira. Ela não é, eu sou especialista em oclusão. Isso não existe. A pessoa, qualquer dentista tem que saber isso. Isso é a base para você ser um bom dentista. Ponto. Mas eu estava num congresso e uma vez falando disso, aí veio um palhaço lá que estava lá, sempre tem um palhaço, né? E aí ele veio, que se achava muito, né? Essas pessoas que se acham muito, têm o ego do tamanho de um Inflado. balão. Aí Uhum. ele virou para mim e falou assim: mas oclusão não dá dinheiro, né? Aí eu falei: o que mais dá dinheiro em odontologia é você saber oclusão. Porque, principalmente por um fator só, você reduz enormemente o seu recall. E nada dá mais prejuízo numa clínica do que um recall. Você acabou de botar 20 lentes e as 20 voaram no espaço porque você não planejou direito funcionalmente e você vai ter que refazer tudo do seu bolso. Você quer pior prejuízo do que sistematicamente você está refazendo trabalhos que você acabou de fazer? Então, isso é o que a oclusão vai dar para você. Literalmente, ela vai te dar menos recall. Menos recall para um clínico, para quem vive de clínica como eu vivi a vida inteira, é ouro. Quer dizer, você descobrir. E o que eu tentei passar como professor, desesperadamente, porque a partir do momento que você entende, você entra nessa compreensão, você fica desesperado, a palavra é essa, né? é, Desesperado de ver quanta ignorância está à sua volta. Como as pessoas vivem cegas a nível de cognição diagnóstica a vida inteira, sem ter ideia. Olha e não enxerga, porque não foi treinado para ver. Isso é cognição. Se você não é treinado para enxergar, você é cego. Você não vai enxergar e vai continuar cego, trabalhando cego na boca dos outros. Essa é a base do que a gente está falando aqui como professor. Porque a função principal, eu acho que do professor, é ele conseguir dar para o aluno a visão, porque a partir do momento que ele entende como ele aplica e como aquilo vai dar resultado, ele se encanta. É isso que eu tento fazer, as pessoas se encantarem
e entender, e você fez isso, e o Gustavo faz isso também muito bem, é a gente tentar fazer as pessoas se encantarem por uma coisa que é linda, é maravilhosa, é incrível, porque a partir do momento que sai a venda, É sai o isso. véu, né, e você enxerga, nossa, é um mundo que abre ali de possibilidades de crescimento, de entendimento, que é um prazer muito grande, né? E É isso, só né? complementando, Alex e Hilton, Sim. fazendo o link, porque a gente fala, o sistema se adapta bem. Mas então eu não preciso ser rígido como a gnatologia era com a parte mecânica e matemática. Não precisa ter aquela rigidez, mas vocês falaram muito bem, vários pacientes não voltaram até hoje, né? O Wilton falou, não tive paciente, o Alex também. E assim, por quê? Porque você, com os conhecimentos mecânicos da gnatologia, das outras escolas também, né? A balanceada unilateral, a bilateral para prótese, enfim, todas as filosofias, elas fazem com que a gente coloque o nosso tratamento odontológico no paciente dentro de condições que ele se adapte mais facilmente, né? Sim, Não que sim. não, tem que ser aquela cêntrica justa com tripoidismo. Não, Não, óbvio. não. Mas se você faz uma desprogramação, uma reprogramação, em que você escuta, como o Alex sempre fala, o sistema, faz teste fonético, teste fisiológico, Não, é né? o test drive no provisório, né, Test Gustavo? Que drive é no plano, assim, fundamental. é muito difícil você errar, né? É muito. Pode errar, porque só não erra quem não faz, né? Não, Então, assim, o professor Gustavo, e naquele momento, quer dizer, isso acontece comigo até hoje, né? Eu tinha assim ilhas de conhecimento na cabeça, no cérebro, no pensamento, uma ilha aqui, outra ali aqui. Até o dia que eu consegui conectar todas essas ilhas no universo maior, esse universo maior, a partir da conexão dessas ilhas, chama-se o conhecimento. Não que eu uhum. conheça tudo, eu não conheço nada, aliás, eu, Não, a gente tá lembra, sempre no caminho, né? não, lembra do Platão, só sei que nada sei? Eu tô nessa, entendeu? Só sei que nada sei. Aliás, o Platão e com a pose do pensador, né? Do Rodin, aqui. Só sei que nada sei. Bom, pois bem, falei, não, mas eu tenho que passar isso para os outros. Agora, professor Alexandre, professor Gustavo, se você me pergunta, se vocês me perguntarem, Hilton, mas você é um baita de um entendedor de todos os problemas relacionados a articulação temporomandibular, a oclusão? Cara, não. Aliás, eu fico até envergonhado de se um dia eu tivesse que discutir com vocês, professor Alexandre, fisiologia da mastigação. Eu realmente ficaria envergonhado, porque Não, mas eu dediquei meu tempo a estudando outras coisas, mas isso é uma coisa que eu realmente não dediquei muita coisa. Então, quando eu vejo vocês falando, eu simplesmente fico abismado do tamanho do conhecimento. Ou seja, vocês dedicaram um tempo tão grande, mas tão grande, tão forte, tão intenso, tão denso, na parte fisiológica, que eu fico assim, até com inveja. Eu falei, cara, um dia eu quero ser desse jeito, né, cara? Mas é só, olha, e portanto, Hilton, nossa, deve saber tudo de disfunção temporomandibular. Cara, não sei. Eu não sei tudo de disfunção temporomandibular. Aliás, se eu tivesse que fazer outra especialização, mestrado, outra carreira, talvez eu fizesse nisso, porque é a única que eu vejo que tem conexão com o que me interessa. Mas eu sei, por exemplo, o que que acontece se você não colocar no meio de tudo isso que eu falei um negocinho chamado disco articular, entendeu? E o que que acontece com ele, quer dizer, com o par dele, né? Com o seu par, no meio dessa relação, côndilo, cavidade articular, antigamente chamada cavidade glenoide, né? O que que acontece e quais são os problemas oriundos da dinâmica dele ali dentro desse conjuntinho, né? Dessa vela, né? Porque a gente, na verdade, tem uma relação de amor entre a cavidade condilar e o côndilo, só que no meio deles tem uma vela, né? Um cara que fica ali olhando toda hora, vê o que está acontecendo, às vezes ele se intromete, às vezes não, às vezes era para acontecer, não acontece, às vezes não era para acontecer e acontece e tal. Aí eu falo, cara, mas o côndilo tá ali, né, cara? Aí a hora que você coloca o côndilo como também um fator interferente, eu falei, cara, legal. Então, para ensinar a oclusão, eu não preciso entender tudo do que acontece de bom e de ruim com o sistema, mas eu tenho que alertar a respeito das consequências de você não aplicar conhecimentos básicos. Doutor Gustavo, você falou agora o professor Gustavo, uma coisa que a palavra assim básica, fundamentos.
Cara, eu não sou especialista, não me acho especialista em oclusão, não, nada disso. Porém, aquilo que eu aprendi, aquilo que me fez me apaixonar pela coisa, o Alexandre também, apaixonar, a gente é apaixonado pela coisa, né? Aquilo que me fez simplesmente mudar o meu olhar nesse mundo, mudar o olhar, mudar a janela pela qual eu enxergava isso, eu tenho que passar que esses fundamentos mínimos que o aluno, o profissional, ele tem que obedecer, tem que aplicar para fazer com que o tratamento dure mais. Agora, as consequências disso, ele também tem que saber, para o bem e para o mal. Exato. E se ele não tiver uma noção mínima dessas consequências, é ali que está a zona de perigo, é ali que está aquela nuvem cinza dos problemas sobre os quais ele não tem domínio algum. Entendeu? É, Então, eu, Hilton, você é um exímio professor de oclusão, igual os professores Gustavo e Alexandre? Claro que não, estou bem longe disso. Mas eu ensino fundamentos básicos que vão ter importância para você entender o que, é que acontece logo depois, caso olha, você erre. você tem Então, uma cara, visão, faz o você seguinte, tem uma coloque visão aí custo de alta lá atrás. Você vai ver qual é a consequência, qual é a consequência disso quando o guia condilar, a parede superior da cavidade condilar, não tiver proporcionalmente adequada a essa inclinação. Coloca ali guia anterior, guia canino, num paciente aí de 70 anos de idade, não, agora eu quero, ou 60 anos de idade, não, agora eu quero sorrir com os dentes todos triturados, agora eu quero aparecer e tal, pá, e não aumenta a dimensão vertical e não restabelece o conjunto, achando que só colocando dente anterior ali para o paciente sorrir, obedecendo satisfazendo a vontade do paciente de poder voltar a sorrir novamente, e coloca, e você vai terminar o seu tratamento lindo e maravilhoso, o paciente sai dali manco. Você vai ver a consequência disso no dia seguinte, ou dá um mês, ou 2 meses, 3 meses. Quando os doutores citaram aí agora, as consequências disso. Quando naquela reabilitação, com laminado de cerâmica, lentes de contato, com o paciente totalmente disfuncionado, um apertador rangedor, e sem aumentar a dimensão vertical para criar espaço para você não desoclusão viu, anterior, você para chegou a ver um proteger post. as facetas dele. Ele vai quebrar em 2 tempos. Por quê? Num determinado momento, quem estudou resistência de união adesiva, e eu estudei muito durante o meu mestrado, cara, nem a melhor adesão entre cerâmica e esmalte, não vou nem falar de dentina, cerâmica e esmalte é capaz de superar, de suplantar a força exercida em megapascal pelo guia anterior. Vai quebrar. Vai Não quebrar. tem resistência intrínseca de material capaz de fazer frente à guia Hilton, anterior. Pode Hilton, durar um eu, mês, 2 meses e tal, depende do paciente. Mas a hora que ele ganha confiança e o sistema faz com que ele sinta confiança e botar aquele negócio para triturar, meu, mas não tem e não é só cerâmica que isso, vai né? fazer milagre. Vai quebrar, Na vai perder realidade, adesão, vai não sei o que lá, olha só, enfim. na realidade, voltando, Voltando ao que o Alexandre está falando, e esse comentário é o comentário assim, mais ingênuo que a gente poderia ouvir de um colega dentista. Ah, mas a oclusão não dá dinheiro. Cara, a oclusão dá dinheiro. Por quê? Você quer coisa pior do que retrabalho? Porque não só você vai pagar o retrabalho, como aquele cliente vai sair do consultório falando que fez o retrabalho. Ó, não vai não e tal, porque quebrou, não sei o quê e tal, não sei o quê. Por quê? A hora que você quebrou o elo, o vínculo da confiança com o seu paciente, não entregando para ele alguma coisa que ele estava querendo, eu estava querendo o quê? Alguma coisa que durasse, para ele não ter que gastar. Aí, a hora que sim, ele tem que voltar para o consultório para retrabalho, você não só vai pagar do seu bolso, como vai perder potenciais indicações daquele seu paciente. exatamente. Você Então, sabe, deixa eu sou fazer uma assim, parte aqui. essa palavra é uma palavra bem light, né? Ingênuo o profissional hoje achar que oclusão, o ensino, o aprendizado de oclusão não tem a ver ou está distante da sua realidade. Cara, está do teu lado, está do teu lado, sabe? Se você não souber, cara, você vai sofrer, cara. Você não tem dúvida, vai sofrer. Vai E é sofrer. por isso que aqui no laboratório onde eu trabalho, eu faço controle de qualidade, cara, vocês não têm noção do quanto de. É por isso que aqui na situação, aqui nos Estados Unidos, a situação não é tão diferente do Brasil. O quanto a gente recebe de retrabalho por conta de erro de dentista, por causa disso. Eu entendo que todo mundo precisa ganhar dinheiro, todo mundo tem que sobreviver e tal, e todo mundo, o paciente entrou no consultório, aquele paciente tem que ser, o planejamento dele tem que ser convertido em orçamento, o orçamento convertido em capitalização, ou seja, o paciente tem que capitalizar e tal, o consultório e tal. Eu entendo isso, é claro, todo mundo aqui precisa de dinheiro e tal, aquele negócio todo. Só que
Se ele não criar condição para que aquele dinheiro permaneça no laboratório, no bolso do dentista, acabou, cara. Ele tá preso a um ciclo que não virtuoso, né? Que vai se repetir. Daí a importância do ensino de oclusão, né? Fala aí, Deixa doutor. eu te falar uma coisa. Em primeiro Perdão. lugar, não está me ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo agora? Tô vendo. Ótimo. Então, está ouvindo, Hilton? Agora estou ouvindo. Então, tem alguns pontos aqui que eu queria trazer para a conversa. Primeiro é o seguinte: primeiro, existe uma ilusão que é vendida hoje em dia de que você pode sair da faculdade e se intitular um reabilitador oral. Eu acho que isso talvez seja uma das maiores falácias que podem haver. Eu acho que para você estar habilitado a reabilitar um caso complexo, você tem que ter estrada, clínica, diagnóstica, equipe interdisciplinar que fale a mesma língua, você tem que dominar esses campos muito bem e, principalmente, ter uma memória diagnóstica já consolidada, quer dizer, você já ter entender o que precisa e não precisa ser tratado mais amplamente, né? Eu acho que não dá para uma pessoa que é só especialista em prótese e que acabou de sair da faculdade achar que ela pode pegar uma boca, um caso complexo para reabilitar, porque ela vai entrar pelo cano, né? E é o que tem acontecido sistematicamente. O meu inbox é o muro das lamentações, porque as pessoas fazem esses cursos que prometem te transformar num reabilitador oral em 10 horas, e aí você pega, ou então mandar para um planning center, que eles vão planejar. Você não precisa saber planejar, porque eles planejam para você, já te mandam tudo pronto e você coloca na boca, não precisa nem botar provisório, nem precisa ajustar, porque o sistema se adapta. Então está virando isso, né? Então eu acho que o ensino ele tem a responsabilidade de dizer para o aluno assim: meu filho, você vai fazer uma boa especialização, você vai trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar e consolidando-se como clínico para você começar aos poucos a pegar casos mais complexos. Ninguém quer isso. As pessoas querem amanhã virar um reabilitador oral e ganhar R$ 200 mil em cada reabilitação. Infelizmente, a realidade que a gente está vivendo é essa, e você falhar fazendo uma coroa é uma coisa, você falhar num tratamento de 150, R$ 200 mil é outra, né? E aí faz as pessoas se desesperarem e a situação está cada vez pior, porque é isso que querem vender, que qualquer um pode reabilitar e tal. Não é qualquer um que pode reabilitar, a meu ver. Eu acho que a pessoa, para ser um reabilitador oral, ela tem que ter estrada, clínica e diagnóstica. Não tem jeito, e ter equipe, enfim. Uma série, ninguém reabilita ninguém sozinho, né? Você tem um conjunto de pessoas, às vezes, atuando no mesmo paciente, orto, cirurgia, enfim, e por aí vai, DTM, né? Um monte de coisa. Então, eu acho que isso é o primeiro fato em relação ao ensino. A pessoa me procura assim: eu queria fazer um curso para ser reabilitador. É ótimo, tem que procurar um curso de reabilitação oral clínica. Você tem que fazer uma residência clínica em reabilitação oral. Você não vai fazer um curso de especialização sem clínica e achar que você vai sair de lá reabilitador oral, porque não vai. Não vai. Então, isso é uma outra falha brutal que existe no nosso ensino em relação à reabilitação oral, eu E acho, em né? relação a tudo, É, Alex, só pegando um gancho sem me interromper tanto, mas assim, eu escuto toda hora nos meus cursos: professor, eu queria um curso, eu vou fazer a sua imersão, eu queria um curso onde eu soubesse tratar os pacientes com DTM. É uma especialização, gente. Tem que fazer a é. especialização, você tem que ter clínica, atender, reatender, voltar o E mesmo paciente em assim, e vários mesmo casos, né? fazendo, Gustavo, mesmo fazendo, a pessoa não vai poder pegar todos os casos Sim, complexos. Ela vai ter que ir aos pouquinhos isso. trabalhando o entendimento da coisa, porque É uma assim, escada, não né? A tem. escada do É uma conhecimento. escada, não é? É uma escada. Eu tenho 40 anos quase de mocho. Desses 40 anos, 35 como reabilitador oral. Já começando nesse mundo maravilhoso que enlouquece todo mundo da reabilitação oral. Até hoje eu vejo casos que eu ainda não tinha visto. Eu recebo casos complexos que eu olho e falo: caramba, peraí, deixa eu parar e pensar o que eu vou fazer aqui. Com toda a experiência e a bagagem, eu dediquei minha vida a diagnóstico e planejamento. E até hoje recebo casos que opa, peraí, vamos lá.
não é? Então, assim, eu acho que a coisa está sendo colocada de uma maneira no ensino, como se tudo fosse muito fácil, que você vai ganhar dinheiro rápido e que vai ser uma maravilha. A proliferação de faculdades, a proliferação paralelamente de cursos de extensão, não é? Porque como a faculdade forma mal, o cara sem saber nada, ele vai aprender na especialização que ele deveria ter aprendido na graduação. Então, na realidade, nem especialista ele é, porque ele foi aprender a fazer coisas que ele já deveria ter saído sabendo da faculdade, não é? E a coisa virou isso. Então, eu acho que é muito complicado, né? No meio dessa loucura que a gente está vivendo com relação ao ensino, principalmente, a gente ser otimista, eu acho. Eu penso de uma maneira, eu não sou otimista, assim, eu não sou pessimista, eu tenho esperança, é que nem o Ariano, né? O otimista é bobo, o pessimista é chato, eu prefiro ser um realista esperançoso. É ter esperança que isso chegue um momento que comece a fechar a faculdade e não abrir, não é? Porque não é possível a coisa do jeito que está chegar num ponto onde virou o que isso, né? O que está virando Gente, isso? sem querer transformar o nosso podcast aqui no Muro das Lamentações e É. o exercício do ideal. Mas o Brasil jamais vai ser uma Finlândia, onde lá a gente ouve falar de faculdades que fecharam e estão fechando. O Brasil não, isso não vai Uhum. acontecer, porque é uma questão na nossa pré-festa aqui, a gente estava conversando há todo um aspecto sociocultural, econômico no Brasil, que é só do Brasil. Eu acho pouquíssimo provável que isso venha acontecer, Alexandre e É. Gustavo. Eu acho que é daqui, assim, o máximo que vai acontecer é estabilizar. Por quê? É. Porque tem todo um aspecto cultural envolvido no de diploma, do nível do ensino superior e tal. Enfim, uma importância dada a isso, e eu não creio que o mercado vá reconhecer que o dentista hoje já é um dentista, o dentista formado hoje que está no mercado, recém-formado, é um cara que está com autoestima baixíssima, uma das piores autoestimas, assim que sai da faculdade nos próximos 5 anos, com salário assim, extremamente desmotivador, e muitos dos quais eles vão simplesmente abrir uma pizzaria, uma loja de calçado, vão trabalhar em outra coisa, mas ainda assim a grande maioria vai continuar no consultório, fazendo com que a lei da oferta e da procura seja cada vez mais, as consequências da lei de oferta e procura, das leis de mercado, sejam cada vez mais selvagens e cruéis, vorazes, e eu acho que é isso que é para lá que o Brasil já está e vai continuar. Não vejo, assim como você, Alexandre, eu não vejo o quadro mudando aí na próxima geração. Não vejo. Mas vamos falar de coisa boa. Eu vou Vamos. falar o seguinte: no meio nesse oceano de dentistas em que o Brasil está hoje, né, se transformou, cara, há muita coisa boa, porque Sim, tudo que é para o bem e para o mal, eles são amplificados pelos números. Então, há muita gente boa falei agora há pouco, né? De A a Z você acha de tudo, e portanto, como o número é um número muito superlativo, a gente acha muita gente boa e muito profissional bacana a despeito sim. da sua formação. Aqueles conscientes que vão correr atrás de conhecimento e vão apresentar um bom trabalho, e vão aprender, e vão se transformar e tal. Aqueles que não, eu acho que assim, o mercado seleciona, mas nem tanto. Até lá, continuarão a vender ilusões. Vão colher suas consequências. Bom, eu fazer o quê? Não tenho o que fazer. Vamos falar de outra coisa agora também. Me desculpem, turma, vamos falar do ensino. Cara, eu queria ensinar isso para alguma coisa, para os meus alunos. Naquele momento eu já era procurado, bastante procurado por alunos do Brasil, né, cara? E já largando o segmento laboratório. Quer dizer, não é que eu, poxa, o Wilton tomou uma decisão de abandonar o segmento laboratório de prótese e adentrar o segmento clínica. Não, nada a ver, a gente simplesmente não detém isso na mão. Isso não é uma escolha nossa, isso, na verdade, o mundo fala, te posiciona, o que é que você vai ser, onde que você vai, para que lado que você vai, né? Num determinado momento, o meu curso passou a ser procurado igualmente, no começo, é claro, basicamente por técnicos em prótese, depois por um pouquinho de dentista aqui e colar, daqui a pouco eu via metade da minha turma técnico em prótese, outra metade dentista, e por fim
eu tinha minhas turmas, algumas turmas onde tinham mais dentista do que técnico em prótese. Falei, caramba, que fenômeno é esse, né, cara? Porque, o meu curso é um curso eminentemente voltado para o laboratório, né? Aí eu fui ver a base da coisa. Não, na verdade, cara, o que meu cursinho ensinava? Fundamentos de oclusão para a prática clínica. E pronto. Porque, lembra a paixão? A hora que eu percebi, cara, é isso, é para lá que eu vou. E a hora que eu percebi o quanto isso ajudava aquele dentista que estava ali fazendo meu curso, inicialmente para melhorar a sua escultura, tá bom, para dar um acabamento, dar um glazer, poder discutir com o cliente, com o técnico em prótese, saber aumentar o seu vocabulário, aumentar a sua musculatura na conversa com o cliente, com o laboratório, e de igual para igual no aspecto técnico laboratório. Durante o caminho, muitos encontraram uma afinidade muito grande com o laboratório de prótese, mas a grande maioria não só encontrava afinidade, como também passaram a se interessar por aquela coisa que era o fundamento. E eu perguntava para eles: ah, mas você não sabia disso? Não, eu sabia que não sabia, mas eu perguntava: não. Ó, então é por causa disso, disso, disso. Isso aqui vai ser importante para você, nisso, 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 naquilo. E é onde o pessoal também, onde eu vi a mágica acontecer para eles. E vocês sabem, como professores, cara, não tem coisa mais prazerosa, mais gratificante do que você interferir positivamente no destino de outras pessoas, Sim. especialmente no aluno. Eu falava, cara, então é para lá que eu não vou ensinar oclusão clínica. Não, eu não vou ensinar oclusão clínica. Já tem cursos de oclusão, pouco, mas tem. Tem curso de oclusão clínica aqui no Brasil muito bons aí. Tem vocês, o professor Gustavo, o professor Alexandre, tem o Garanhano e tantos outros, Milton Miranda, o Marcelo, vai que vai. Muitos. Cara, mas eles vão precisar da minha ajuda. Por quê? Tem um outro detalhe que eu passei a ouvir também dos meus alunos. Hilton, ainda bem que eu fiz o curso, seu primeiro, depois de ter feito o curso do professor ABC altíssimo nível a respeito de reabilitação e oclusão. Porque se eu não tivesse feito o teu curso, o meu aproveitamento teria sido 20, 30% do que eu conseguia aproveitar. Então, o teu curso me preparou, o que eu aprendi no teu curso me preparou para dar um salto para o degrau de cima. Aí eu, Mas você sabe por quê? aí sim, aí era Você bom. sabe por quê? Ah, fala. Você tem consciência do porquê? Ah, Porque a fala aí. base é forma e função, né? A Exato. base da oclusão é essa, é forma e função. Se você ensina, se você conseguiu no teu curso associar a forma, né, que é ensinar o cara a fazer, criar a forma correta, né, a morfologia correta, e, e dar a ele a importância, quer dizer, ele entender para que cada forma daquela serve, por que aquela forma tem que ser daquela forma, por que aquelas estruturas têm que ser daquela forma, para que elas, como é que elas funcionam. Se você mostra isso, você está mostrando a base, o primeiro Cara, passo do entendimento da oclusão. Porque sem saber forma e função, ou a importância da forma em relação à função, né? Eu estava brincando com o Gustavo que eu passei minha vida procurando um autor que o Luiz falava quando ele dava aula, de um autor chamado Shaw, que em 1924 ele falou que os dentes, as superfícies oclusais dos dentes eram como se fossem hieroglifos que um dia teríamos que decifrar. Eu achei isso lindo. Então eu passei a mostrar os hieroglifos, eu sempre adorei Egito, né? E botei lá nas minhas aulas e falava, e eu procurando esse egiptólogo, né, esse arqueólogo, a minha vida inteira e não encontrei, né? Aí meio frustrado e tal. No meio da pandemia, não, depois da pandemia passada, um dia o Gustavo me posta um negócio lá na internet e eu vejo escrito assim embaixo da citação que ele postou assim, Shaw 1924. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, mandei para ele assim, escuta, pelo amor de Deus, vê se me nesse fala. artigo aí tem a palavra hieroglifo. Aí ele olhou, você tá maluco? Aí eu falei, não, só olha para mim, procura, por favor, se tem a palavra hieroglifo aí. Daqui a pouco ele me vem com um pedaço do negócio. O cara era dentista, estava eu procurando ele no Egito, e o camarada estava na odontologia. Agora, olha que coisa linda essa citação dele, em 1924, ele falando que as superfícies oclusais dos dentes eram como se fossem hieroglifos que um dia teríamos que decifrar. Quer dizer, se você mostra a pedra de Roseta disso, né, que é justamente o que fez eles Entendeu? decodificarem os Isso. hieroglifos, quer dizer, você entender para que realmente servem aquelas estruturas, por que a natureza fez a morfologia da maneira que fez, aplicado à função, cara, isso é a base. Você conseguiu
não sei se intencionalmente ou intuitivamente, como professor, Sinceramente. é juntar o que é essencial para você começar a entender. Aí sim, aí você vai evoluindo no conhecimento da fisiologia, blá, blá, mas assim, a base, o início, o primeiro degrau da escada é esse. Se você não Desculpa, sabe isso, você não tem como evoluir, não é? desculpa, Gustavo, vamos lá, deixa cara, o pensamento vai rolando muito rápido. Cara, e aí, eu não sei o que acontecia naquele momento, e o aluno também começava a se apaixonar pela coisa e a mágica acontecia para ele também. Então é legal quando você passa o bastão do conhecimento e a pessoa destrava e acorda para a vida e toca a vida em diante. Muito bom. Lembra uma citação que eu acabei de falar agora há pouco? Eu não nasci professor, eu me achei professor no meio do caminho. De alguma forma, intuitivamente, você acabou de falar, então estou respondendo a sua pergunta. Não, não era porque eu sabia, porque eu conhecia, ou porque eu queria. Não, era intuitivo. Eu sempre fiz isso da minha maneira, usando as ferramentas que eu tinha na mão ali, e muitas das quais extremamente rudimentares, mas ao mesmo tempo extremamente eficientes quanto à formação de memória de longo prazo. Então, eu vi alunos ali que falavam para mim, os depoimentos dele. Nossa, Hilton, alguns alunos que haviam estudado já pedagogia, neurolinguística e tudo mais, falaram, nossa, Hilton, outros professores também que já haviam estudado isso, né? Essa vertente da pedagogia, e falavam, vertentes da pedagogia, pedagogia do ensino, do aprendizado, neurolinguística forte e tal. Então, vamos lá. Formação de memória em longo prazo. Falei, Hilton, você já estudou neurolinguística? Não. Hilton, você já estudou pedagogia? Você já fez pedagogia? Não. Cara, porque é impressionante. Assim, perdoe, gente, a rasgação de seda para mim mesmo é um Não, negócio mas a gente piegas, tem que se piegas, autovalorizar, né? piegas demais. Falei assim, Hilton, porque eu não sei, você tem uma maneira ímpar de capturar o nosso pensamento, o pensamento do aluno, e fazer com que ele comece a montar a sua caixinha de memória de longo prazo, É isso usando todas aí. essas informações sensoriais presentes no teu curso. Não só o visual, o auditivo, mas o sinestésico, que são as três categorias nas quais a neurolinguística divide o ser humano, né? Falei, cara, e é isso mesmo. Aí eu parei para pensar, é mesmo. Por quê? Porque a comida, o cheiro, a discussão, o vídeo, o coffee break, a música, a brincadeira, a dancinha, a palhaçada, a besteira que a gente fala e tal, a troca de ideia com um colega ali do lado e tal, isso aqui compõe um caldeirão onde a memória de longo prazo é construída, e dentro dessa memória de longo prazo, memória de longo prazo, está lá o conhecimento específico a respeito do que você quer. A É isso propósito, aí. sem esse caldeirão, não tem o conhecimento específico, e ele está perdido. Basta você um clique para você associar um clique onde você quer acessar, quando você quer acessar esse conhecimento específico, você se lembra do caldeirão todo. Falei, caramba, memória em longo prazo é um negócio de doido. Aí eu passei a estudar, obviamente, aí eu fui a fundo em pedagogia, neurolinguística, formação de memória em longo prazo, e fui aprender o mecanismo de formação de memória. Eles são a memória de curto prazo e de longo prazo. Falei, cara, acho que eu sempre fiz isso sem saber, mas depois que você estuda e fala que aí você descobre que você estava usando os mecanismos certos para a construção de aprendizado perpétuo. Não vou falar perpétuo, não, mas é assim, um aprendizado É que fixa, real, né, o aprendizado, né? Na Consistente. realidade, aí é fixa. legal. Mas Desculpa, doutor Gustavo, pode falar. não, não, só complementando, o que eu acho assim, para mim, o fundamental no professor, pelo menos o que eu sempre busco, é você tentar, como o Alex falou, deixar a pessoa apaixonada naquilo, ou interessada, pelo menos. E eu É, acho que é isso aí, porque se a gente pegar uma sala, vamos colocar uma sala com 20 alunos, vou colocar nem 40, 50, 60, mas 20 alunos. Você mesmo usando todos esses fatores aí, o auditivo, o visual, o sinestésico, enfim, todos, tentando passar da melhor forma, fazendo isso, se você não despertar no cara que está lá sentado, diz, poxa, eu preciso estudar mais isso, porque o aprendizado é individual, é do aluno e aprendizado, né? A gente é uma ferramenta que está ali passando, né, orientando, ó, estuda por isso, tem isso aqui,
né? A gente passa uma forma, porque eu falo com meus alunos muito, por exemplo, dou aula de prótese sobre implante, né? Então, assim, uma das aulas mais, vamos dizer assim, não digo complexas, mas é o que todo mundo pede toda hora é componente protético, porque tem nome diferente, função diferente, é para isso, para aquilo. Gente, eu posso dar aula todo módulo para vocês de componente protético. Todo módulo eu posso montar uma aula de componente protético. E vocês não vão aprender se vocês não sentarem em casa, pegarem um catálogo de uma empresa, estudarem o catálogo, pegar o livro, estudar aquilo, e você ir repetindo isso, né? A repetição. Então, por mais que você monte uma aula boa, com vídeos, tal, 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 se você não desperta naquilo, o cara, pô, vou lá agora dar uma estudada naquilo que o Alex falou, naquilo que o Wilton falou, naquilo que o professor Gustavo falou, enfim. Eu penso nisso. A forma que você atinge aquelas pessoas, na minha opinião, né, eu acho que vai ser mais eficaz no aprendizado final dele do que só a gente se preocupar em passar o conteúdo. O Gustavo já assistiu Vai lá. aula minha, presencial, eu sou um professor presencial, sempre fui, ele já sabe qual é o meu estilo, né? E o meu estilo é, imagina, 3 dias eu falando de 8 às 8 da noite, sem parar, teatralizando, com uma mandíbula na mão. Você imagina o que que eu não faço ali, né? Eu só não tiro a roupa, o resto todo eu faço. Porque é assim, as pessoas ficam loucas, porque eu misturo tudo. Entra o humano, entra o eu, Alexandre, né? Pessoa, entra o lúdico, né? Entra trazer a coisa que é uma coisa extremamente complexa, mas colocada de uma forma lúdica, de uma forma teatralizada, de uma forma. As pessoas vão se apaixonar, porque o meu objetivo é não é que elas aprendam oclusão em 3 dias. Entende? Eu digo isso no curso. O meu objetivo, você não precisa. Tanto que eu brinco. O que que você vai sentir durante o meu curso? Ansiedade, um pouco, angústia, vai ficar um pouquinho nervoso. Aí você respira fundo e entende que o que eu estou mostrando para você é um caminho de entendimento que eu quero que você se apaixone, que você entre nele. Você não tem que saber tudo o que eu vou falar aqui nesses 3 dias em 3 dias. Mas você tem que entender que esse universo existe. Isso existe e você precisa estar nele para ser um bom dentista. Então, eu faço de tudo e o que eu sinto no meu feedback do retorno, né, das pessoas, dos grupos, né, você vê as pessoas evoluindo e tal, e a animação com que todo mundo fica num curso de oclusão não é normal, não é uma coisa muito Então, normal de se peraí, ver, porque deixa é eu exatamente isso que a gente busca, é apaixonar as pessoas, porque se você não toca, se você não apaixona, não fixa. Essa que é Então, a verdade. olha só, usando essa metodologia que nós usamos, eu acredito que nós temos assim metodologias muito parecidas ou que Muito, acessam muito, muito. os mesmos canais. Eu acho que a gente consegue sensibilizar, essa é uma palavra legal que o Gustavo usou, a gente consegue resvalar os diferentes tipos de inteligências. Não Isso. existe, vocês sabem tão bem quanto eu Uhum. que Sim, não existe um ser humano inteligente, uma pessoa mais inteligente que a outra. Esse conceito de inteligência, de jeito de uma nenhum. pessoa inteligente, a outra não é, e tal, pá, isso já caiu por terra há É décadas. inteligência emocional, né? Então, a gente tem diversos tipos de inteligência, mas a chance que a gente tem de resvalar num número maior de inteligências quando a gente usa diferentes canais, Isso. ou Uhum. canais diferentes, é muito maior. É isso que Muito. torna a experiência muito interessante. Quero só fazer uma outra citação aqui. O aluno, na verdade, eu acho que isso define bem a nossa capacidade didática, a didática que nós usamos, é assim, o aluno, ele esquece o que a gente faz, ele esquece o que a gente fala, ele vai esquecer o que ele fez, ele vai esquecer o que ele vai falar, ele vai esquecer tudo. Ele só não vai esquecer de uma coisa, ele vai lembrar o resto da vida dele, o que você o fez sentir. Uhum. Então, ele não vai se esquecer da sensação, ele não vai se esquecer da experiência dele, uma experiência boa e ruim. Então, quando a experiência é muito boa, o sentimento é muito bom, ele não vai esquecer daquilo. É isso que faz com que a pessoa seja sequestrada, sequestrada é ótimo, seja Mas é é, isso mesmo, abduzida. abduzida pela coisa, porque a experiência ela é tão forte, ela é tão profunda, ela é tão massiva, tão densa que isso acaba sequestrando, acaba, né, pescando o pensamento do aluno
para aquele interesse. E veja, Isso para o lado bom e outro ruim, processo. né? Tem para o Para o lado lado bom e ruim ruim. também. Então, o lado bom e ruim, vou falar dele agora. Isso leva o aluno a fazer uma automedição. Aí ele é colocado, essa metodologia, o ensino, a maneira com que nós apresentamos o assunto, levo o aluno a ser colocado frente à sua verdade, à sua realidade. A sua realidade é apresentada a ele próprio assim, ó. Olá, tudo bem? Eu sou a sua verdade. Ele consegue medir em que ponto em que ele está diante de tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que foi, ouviu, falou, sentiu e tal. Ele consegue se posicionar no espaço. E, cara, eu tenho que melhorar muito. Olha, tem coisa, muita coisa interessante, eu já sei um bocado dela, um bocado do que eu vi, mas tem que acrescentar. Falei, nossa, então eu estou bem porque eu já tô acompanhando. Então, quando a pessoa é apresentada a sua própria realidade durante esse tipo durante o nosso treinamento, isso é marcante. Agora, é decepcionante, é frustrante, eu já senti também assim, nas aulas, quando a pessoa se vê muito atrás. Mas, ao mesmo tempo, com o transcorrer do curso, com o decorrer do treinamento e com o decorrer da apresentação do conhecimento daquela forma, a pessoa vai diminuindo a frustração, diminuindo a ansiedade e abrindo a cabeça, abrindo o véu, né? Vai desvelando os seus olhos para aquele mundo, para aquele universo, e ele percebe que ele pode acessar, desde que ele também faça a sua parte, que é estudar um pouco mais, quer dizer, é abrir a mente, primeira coisa, mudar o seu mindset, reconhecendo a importância daquilo, em primeiro lugar, reconhecendo Exato. a sua própria condição em relação ao conhecimento e reconhecendo também, aceitando a importância que aquilo tem para si e para os seus pacientes e para o resto da tua vida. A partir do momento em que ele faz essa métrica, em que ele tem condição de realisticamente, de forma bem serena e madura, fazer essa métrica, não, legal, o caminho está criado, não tem retorno mais, ele vai em diante. Eu E isso é muito acredito, legal. que a humanização do ensino, quer dizer, que sempre foi como eu sempre fui o que eu sou, né? Eu não tenho personagem, eu sou isso aqui na minha casa, em qualquer lugar, não tenho. Então, eu como professor, eu trago muito eu, né? O Alexandre, né? A pessoa, né? E eu acho que quando você humaniza, como professor, você humaniza o seu ensino, você não fica num pedestal e você acessa muito melhor as pessoas. As pessoas se sentem mais à vontade quando elas estão com você para te questionar, para poder perguntar, para poder expor até as aflições que elas têm. Então, nesse momento, né, nessa grande terapia em grupo, que é o meu curso, né, porque no fundo vira isso, né, porque todo mundo tem problemas em relação à oclusão, em relação ao entendimento disso, acha que é para poucos, bem-aventurados, tocados por Deus, que tem que saber, quando na realidade todo mundo pode ter acesso a isso, todo mundo, foi o que eu sempre falei, se eu, que tenho um TDAH altíssimo, conseguir entender isso tudo, você vai conseguir também. Quando eu falo isso, não morre de rir, mas eu tenho mesmo. Então, assim, a vantagem do TDAH é que quando você gosta do negócio, você cria um hiperfoco naquilo. Mas eu tenho, e se uma pessoa como eu não sou gênio, eu não sou uma pessoa genial, eu só tive a sorte de ter pessoas que me colocaram no caminho certo na minha vida, grandes professores, e me apaixonar por isso e me dedicar a isso uma vida inteira. Agora, qualquer pessoa, qualquer um que queira, pode. E o que eu faço pelas pessoas é o que fizeram por mim, que é me dar um caminho de entendimento. O Aníbal e o Luiz falaram assim: ó, meu filho, isso aqui é o caminho para você chegar onde você quer chegar. Você quer reabilitar? Quer fazer? Esse aqui é o caminho. Começa aqui, ó, passinho por passinho. Às vezes é o mais importante na vida de alguém, é alguém que te mostre um caminho. Porque se você não tem quem te oriente, se você não tem quem te mostre esse caminho, você se perde. Entende? Muita gente se perde porque não tem quem oriente corretamente. Eu acho que o que eu Eu acho busco que esse é o fazer maior problema hoje, sabe, Alex? é isso, né? Eu acho que no fundo é isso. Então, eu acho que o ensino, para mim, ele é um prazer, né? Eu nunca vivi de ensino. Ao contrário de vocês, eu realmente sempre vivi da minha clínica. Eu sempre fui um clínico que dei aula. Eu nunca fui uma pessoa que dedicou a minha vida ao ensino como sendo uma fonte de rendimento na minha vida, né? Agora, depois de velho, é que eu falei, não, agora, peraí, meu tempo vale alguma coisa, o meu conhecimento também.
e eu quero sair um pouco da clínica agora. Eu quero dividir mais a minha vida. Isso tem de, sei lá, 8, 9 anos para cá, 10 anos, sei lá. Mas, assim, a maioria da minha vida como professor, eu dei aula de graça. Eu dava aula em especializações, eu dava aula. Então, assim, eu achava que eu tinha que devolver para a odontologia aquilo que ela me deu, entende? Que foi muito além do que eu podia imaginar, e graças a esse conhecimento, eu digo isso em todos os cursos, graças a saber o que eu sei sobre o sistema, sobre o funcionamento dessa máquina incrível que a gente trabalha, é que eu pude ter o desenvolvimento como clínico que eu tive. Entende? Então eu devo isso. E eu me sentia devedor, literalmente, sem preguiça. Eu me sentia devedor. E eu falei, não, eu tenho que fazer, eu tenho que retribuir. Eu recebi, eu tenho que retribuir de alguma Cara, você forma tá, para as pessoas. Então, ô, Alexandre, você está falando de mim aí, cara, porque mas é a gente tem uma história. exatamente Eu o ouvindo que você, eu me vi várias vezes em várias coisas que você falou. Eu me vi o tempo é inteiro. Eu acho que é exatamente mais o ou que eu menos penso. isso, entende? É mais ou Uhum. menos isso. Então, o ensino, para mim, ele tem esse peso, essa responsabilidade e essa paixão mesmo, né? De você sentir que você realmente, durante a pandemia, por exemplo, eu não tinha intimidade nenhuma com o negócio online, nada disso. Eu, quando comecei a dar aula e que explodiu lá, porque eu pude mostrar o meu trabalho em larga escala, mas eu fiz para não ficar doido, né? Durante a pandemia, não fiz com objetivo nenhum. Eu comecei a receber o cara lá do interior do Mato Grosso, do interior do Amazonas, no interior do Acre, me agradecendo por estar podendo ver aquilo e ouvir aquilo. Cara, aquilo para mim me alimentou de uma maneira, durante a fase da pandemia, que foi o que não me fez pirar, porque eu falei, cara, olha só que loucura aí que eu dimensionei o que que a gente pode fazer, o que que a gente faz como professor com a vida das pessoas, tanto Muito, para o bem quanto para o mal, muito pro né? mal. Deixa eu completar, aí, já que você Vai. levantou a bola. Desculpa, Gustavo, vamos lá. Cara, e fiz disso também a minha missão. Cara, se eu tive assim, se eu fui abençoado com a capacidade, com essa capacidade, então não me resta outra coisa a não ser passar e ajudar no que puder. Exato. Eu cansei de dar aula de graça. Meu, Alexandre, você não tem noção. Quanto eu fiz isso na minha vida. E faço até hoje. Estava lá na Universidade de Michigan na semana passada, dando aula o quê? De graça, uma semana inteira, legal. Tudo bem, lá eu tinha interesse, eu fui fazer contatos e tudo mais e tal. Mas, meu, Não, estou mas a gente faz, basicamente as nisso. jornadas, essas coisas eu participo também, ainda Então, faço bom, isso, não tem legal. problema nenhum. Aí, num determinado momento, eu fui imbuído pela vontade de ensinar o técnico em prótese dentária. Agora, mais uma vez, falando a respeito da conexão, com o ensino. E fazer dos técnicos em prótese dentária um pouco mais assim, aqueles que realmente têm o cair da ficha como eu tive, né, cara? Aqueles que quiseram, e a grande maioria, com a grande maioria isso aconteceu, esse cair, esse clique, esse start, é fazer dos técnicos, fazer com que eles sejam mais habilitados, mais capazes de ajudar o cliente dentro, o seu cliente dentista, passando para eles um pouco daquilo que eles puderam aprender e transformando esse conhecimento, esse aprendizado, em alguma coisa prática, concreta, real, de forma que eles pudessem se valer desse conhecimento que custou a eles não só fisicamente, mas financeiramente custou muito, e fazer com que eles se valham desse conhecimento auferido para ajudar os colegas e poder discutir, discutir e ajudar o colega. Desculpa, gente, vamos lá. Necessitando de mais informação do colega dentista, né, fazer com que o técnico possa ajudar e contribuir efetivamente para a condução do planejamento do tratamento em si, baseado naquilo que Fundamental. aprendeu. Então, isso foi uma coisa assim, muito legal, e é muito legal quando o técnico sai capacitado, no mínimo, a dar fazer um papel de advogado do diabo com o dentista, ou não, isso aqui, olha, estou mandando isso aqui para você fazer. Doutor, mas se a gente fizesse isso, não seria melhor e tal, pá, dando um outro contraponto para aquele cliente, para aquele dentista, de forma assim, bastante assertiva, de forma que o tratamento dê um passo à frente e um pouco mais calcado, um pouco mais fundamentado e tal. Isso é uma coisa também muito gostosa, muito, muito interessante de se E vivenciar. fundamental, né, Hilton? Fundamental. Eu acho que o técnico ele tem que ter esse conhecimento, tanto quanto o dentista tem que ter. Obviamente, o dentista tem o foco clínico, o técnico, a parte técnica da coisa.
mas os dois têm que saber. Eu acho que tanto o laboratório quanto o dentista têm que saber. E a realidade, infelizmente, vou ter que falar, a gente tem que falar isso, mas é a realidade da grande maioria, a grande maioria dos dentistas manda para o laboratório planejar. Fala assim, olha, vê qual é a dimensão que vai ficar aí, vê qual é a morfologia que vai ficar legal, vê qual é o tamanho dos dentes da frente que você vai colocar, faz um negócio bem bonitinho aí para mim. E quem decide, no final das contas, em muitos trabalhos, não é um ou outro, não. Infelizmente, a Ô, maioria Alexandre, ô, Alexandre, bota na mão do técnico a responsabilidade do planejamento do trabalho. mas igualmente ao que está acontecendo com a clínica, eu vou me colocar dentro da categoria dos dinossauros. O que está acontecendo na clínica, né, com essa geração, está acontecendo também no laboratório. O laboratório, ele está assim, eu diria o seguinte, que aquele cara é altamente capacitado, aquele técnico altamente capacitado, habilitado a contribuir, essa geração também vai passar, cara. Daqui a pouco essa geração que hoje está no auge, daqui a pouco ela vai se aposentar. Cara, eu tô falando assim, ali, ó, 10 anos, 15 anos. A hora que essa geração aposentar, parar e tal, pá, a geração que está atrás tá no degrau de baixo da escada, querendo subir, ou já subindo, ela é uma outra geração. Vamos falar de tecnologia. Cara, é uma geração que não teve a oportunidade de desenvolvimento que nós tivemos, da capacidade cognitiva, que não teve desculpa, vou até usar a palavra que você usou, a capacidade de, por meios lúdicos, desenvolver a cognição. O quadradinho dentro do quadradinho, a estrelinha dentro da estrelinha, o cubo dentro do cubo, o círculo dentro do círculo, e aí vai e tal. E esse processo que se dá para o desenvolvimento da cognição. Hoje nós temos o quê? A tecnologia. E muitos dos colegas técnicos, é, eles estão se desenvolvendo, especialmente os mais jovens, né, pensando que a tecnologia, ou tendo como verdade que a tecnologia vai dar todas as respostas. Não vai dar Os dentistas todas as também, né? respostas. Os Os dentistas dentistas também. 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 Falando especificamente do laboratório de prótese, tudo bem, vai, o software vai te dar lá, você coloca, uma vez eu recebi do STL e tal, pá, legal, bacana, você digitalizou o modelo ou recebeu o STL do consultório, você colocou lá no seu software de desenho, tá bom, aí o software de desenho, o teu programa vai te dar uma biblioteca, uma opção, vai te dar 300 opções, você tem que escolher isso. Toda vez que eu me vejo lá fazendo controle de qualidade em cima dos cadistas, eu falo, cara, tá bom, vamos lá. Distância intercondilar, parede superior, parede medial, altura de Não, curso, não de via pensa nisso. Não, condilar. não tem, Não não existe. tem. Então, É. simplesmente vai lá e coloca, e tá bom, vamos nos virar nos 30. Pega qualquer biblioteca. Tem uma em especial que eu gosto, porque tem uma anatomia bonitinha, chamada a Short, lá no Exocad. A Short é para posterior e anterior. Legal, vamos lá. Cara, mas o técnico ele não pode esperar que a biblioteca, o software vai posicionar. Você tem que saber alinhamento de aresta longitudinal, de vestibular, da lingual, transversal, de crista marginal, transversal da mesoclusal. Você tem que saber aqueles fundamentos básicos, né? Tá bom, tá legal. Uma vez posicionado, baseado na fotografia e tal, no ensaio lá do desenho digital. Aliás, hoje temos agora até aplicativos que te dão tudo isso, né? Fazem um ensaio absurdamente tecnológico e aumenta a nossa capacidade de previsibilidade bastante, contribui muito, mas você tem que saber como utilizar e como posicionar não só o elemento dental, a arcada, mas o elemento dental, e de forma que ele não só pareça um dente, mas funcione como um dente. Eu acho que o lance está aí. Eu acho que a varinha mágica está lá, e puf, apertar o botão, mas fazer com que a mágica aconteça, e a mágica é essa, fazer com que o dente pareça um dente, mas também funcione como um dente. Não basta só parecer um dente, que é o que a livraria vai te colocar, sabe? A biblioteca vai te colocar. Você tem que colocar aquele dente em contexto para que ele funcione também, porque ele é um dente, mas ele é um dente anômalo se ele não estiver em função. Aí você tem que aprender o quê? O que eu ensino aqui, aliás, detalhe, você falou, olha, o nome do meu curso era Forma e Função, Teoria e Prática, Anatomia Funcional. Quer dizer, você tem que saber qual é a correlação entre morfologia e oclusão estática e dinâmica para saber, portanto, as consequências de aplicar uma coisa ou outra ali especificamente no software de desenho. E eu vejo que, por mais que a tecnologia avance, provavelmente é para lá que a gente vai caminhar com a inteligência artificial, mas ainda tem que ter um piloto atrás
provido desse conhecimento e que consiga pilotar o software de desenho e entregar um trabalho a contento, um resultado a contento, um ensinamento digital, uma reabilitação. Porque se ele não Pois é, estiver. mas olha só, mas a gente está vivendo um mundo onde tem um número enorme de cadistas que não são técnicos em prótese. Então, assim, o que que é isso? O cara não tem ideia, ele não tem ideia, ele não é técnico em prótese, ele não é dentista, ele não é nada, ele é um técnico em software. E ele está sentado ali planejando um trabalho que vai entrar na boca de alguém. Quer dizer, pode ser o software que for, pode ser a inteligência que for, pode ser o que for, mas o conhecimento básico do sistema que ele vai colocar aquela peça protética, ele tem que ter. Então, o mundo que a gente está vivendo hoje, que é o que eu vejo que me assusta profundamente, pode ser que eu seja jurássico, pode ser que, é porque você está velho, você não entende, né? Tá bom, mas eu não consigo realmente, a minha capacidade cognitiva não consegue entender como é que pode uma pessoa que não tem a menor noção de absolutamente nada de odontologia, a não ser da parte técnica de um software, ela ser a pessoa que vai determinar qual vai ser a morfologia, qual vai ser o posicionamento, qual vai ser a inclinação. Eu, Então, assim, isso não entra na minha cabeça. Pode ser que eu seja um ignorante tecnológico que não que não, estou atrasado no meu conhecimento, mas pelo amor de Deus, eu trabalho entende? aqui como controle de qualidade dos cadistas, né? Então a gente recebe trabalho, manda trabalho, recebe trabalho, ensinamento diagnóstico, montagem dos dentes lá para um rapaz na China, outro rapaz na Turquia, uma meia dúzia aqui nos Estados Unidos, uns três, quatro no Brasil. E, cara, realmente, isso é de A a Z. Todos são mais ou menos do jeito que você citou. Mas eu sou obrigado a aceitar também. Eu pensava diferente até uns 2, 3 anos atrás. Eu já mudei. Eu sou obrigado também, professores, a reconhecer o seguinte: a tecnologia é um fortíssimo, aliás, é um poderoso aliado nosso, sabe? Eu vejo que, assim, dá para encurtar distâncias, não dá para percorrer todo o caminho, não dá para calçar, não dá para pavimentar toda a estrada, mas dá para dar uma encurtada no Não, caminho. com certeza, mas quem Esse é um planeja é o seu aspecto cérebro, não positivo. é? Mas Ainda, não, ainda é e sempre será, né? não é? Por todo sempre. Mas assim, dá para encurtar caminho em direção ao conhecimento, dadas as ferramentas digitais tecnológicas que hoje, ferramentas digitais que hoje a tecnologia nos permite acessar. Eu sinceramente, eu estou há pouco tempo nesse universo da tecnologia, estou há poucos anos, eu ainda não consegui aferir qual é a real capacidade que essas ferramentas me dão enquanto professor, de que forma que eu não consegui ainda ter um feedback de que forma que o aluno, como que ele aprendeu, o quanto ele aprendeu, nem na forma e nem na quantidade, muito menos na qualidade, usando essa tecnologia. Mas eu posso, assim, os meus ensaios iniciais, trabalhando já há 2, 3 anos com isso, fazendo especialmente aqui controle de qualidade de trabalhos diferentes de diferentes profissionais, que a tecnologia é de fato um instrumento, uma ferramenta poderosa, muito forte para o ensino, e é mesmo. O tempo ainda vai me mostrar se dá para substituir essa formação dinossáurica que nós tivemos por essa formação digital que está na nossa porta, que está aqui frente a nós. Não sei, eu ainda não tenho essa resposta, mas eu acho que eu vou ter essa resposta logo. Por quê? Porque eu acho o seguinte, desde que o aluno, até agora, por tudo aquilo que eu tenho visto e vivido aqui, se o aluno entender esse mínimo, esses fundamentos básicos de oclusão no mundo analógico, o digital faz com que ele aprenda o restante um pouco mais rápido. Mas ainda assim, em qualquer cenário, é o que você acabou de falar, o cérebro, ele quer dizer, não é o cérebro não, mas o visual, o, o conhecimento, a capacidade cognitiva, o entendimento mínimo, e para aqueles que gostam de estética, o conceito, a definição do belo, ainda só o olho humano é capaz de expressar e de externar. Esse não tem inteligência artificial que vai dar. Talvez, eu acho que estamos caminhando A gente para não isso. sabe, né? Mas A gente eu não ainda sabe. penso que a gente vive num mundo que o ensino é o que eu falo, né? Por que que eu ensino? Poxa, você ensina as pessoas a fazerem registro e montagem analógica, né? Eu ensino, sim, porque eu acho que só 10% se for no mundo, dos dentistas que estão no mundo, tem acesso a um scanner, sabe? Ou tem acesso a um laboratório que tem essa alta tecnologia.
E a gente tem que ensinar para as pessoas que não têm. E a maioria não tem. Eu acho que se você não planeja bem no analógico, dificilmente você vai planejar bem no digital. Eu acho que o digital pode facilitar a parte técnica, a execução, o desempenho, até a qualidade mesmo da coisa, a nível de precisão e adaptação, tudo isso, mas na hora de adaptar, de adequar, porque sempre vai haver adequação em boca, Hilton, sempre. Pode Sim. ser a tecnologia que for, que ela não vai conseguir compensar todas as variantes que existem no ser humano, a ponto de você colocar um trabalho de uma reabilitação que não precisa ser adequada, ajustada, personalizada. Então, se para fazer isso tem que ter, ó, conhecimento, tem que saber ajustar um sistema, tem que saber adequar, tem que saber ouvir o sistema, ouvir o É, que o paciente diz, eu, te- entende? eu, Entender qual é a necessidade ou não daquele paciente. Isso tudo não é a máquina que vai determinar. Então, eu acho que, assim, nunca a gente vai ter, eu acredito que não seja para a minha vida isso, ver isso. Um cara que entra dentro de um lugar e uma máquina faz tudo e coloca tudo e ele sai de lá sem ter eu- contato humano nenhum. olha, sinto muito, mas para sua sorte, eu acho que você vai ver. Ah, será? Eu acho que Eu não. acho, eu acho. A gente está falando aí de 20 anos, ou menos, ou menos. Ô, Será? Gustavo, professor Não, Gustavo, acho. Posso eu estar errado, mas eu acredito acho, menos assim, de 20 anos. porque quando a gente vai para o digital, o que eu vejo a melhor, para mim, se me dissesse o que é que o digital é fundamental para mim, é agilidade, tá? Rapidez em algumas coisas. Se a gente pega o técnico hoje, que ele é um cadista, né? Ele é o cara lá que vai fazer os desenhos. O, o técnico convencional, vamos dizer assim, o raiz, ele para ele começar um enceramento, ele tem que conhecer exatamente a anatomia, né? O primeiro molar inferior tem 3 cúspides na vestibular, 2 na língua alta. Ele tem que conhecer a anatomia porque ele vai criar aquilo. O cadista hoje, quando ele coloca lá, a biblioteca vai e monta qual é o trabalho do cadista? Ele alinhar, direcionar, talvez, para aquele paciente a ponta da cúspide correta, fazer adequações na oclusão. Então, assim, ele precisa muito do conhecimento funcional, mas ele não precisa mais daquela, vamos dizer assim, de decorar a anatomia, porque o software já vai jogar isso tudo para ele. Então, o que a gente vê hoje são cadistas que precisam ter o conhecimento da anatomia, sim, e da função principalmente. Para mim, eu vejo assim, mais da função, porque a anatomia já está lá na biblioteca. Ele vai escolher Sim, ele tem que, o... o conhecimento é funcional, né? Ele E tem que ter, isso é é o que a gente funcional. está Então, falando, assim, o técnico ele tem que saber oclusão. agora, quando a Eu gente acho que não fala, tem por como exemplo, fugir disso. a gente tem hoje aplicativos, falando de prótese sobre implante, por exemplo, componentes protéticos. É uma das coisas mais discutíveis, vamos dizer assim, na hora de você fazer lá a reabilitação, é qual componente você vai usar, se é uma prótese cimentada, se é parafusada, qual componente e tal. E existem aplicativos que ele vai lhe perguntando, qual a prótese? Parafusada. É unitário ou é múltiplo? Unitário. É reto ou angulado? É reto. Vai lá dar e dá o tipo de pilar. Então, assim, você selecionou eletronicamente. Só que não é simples assim, porque tem outras condições na hora que você vai escolher. Se o paciente tem bruxismo, se ele não tem bruxismo, né? É um dente posterior ou anterior que vai sofrer mais carga ou não por causa do padrão muscular do paciente. E eu estou falando de componentes protéticos. Se a gente falar para prótese, que a gente está falando, dente. Esse dente tem um suporte ósseo bom? É um dente que tem periodonto comprometido? É um paciente que fuma, que não fuma? Assim, tem várias coisas na biologia que vão estar relacionadas com planejamento que eu acho que vai ser difícil isso que o Alex falou, assim, a gente ter algo que não tenha esses detalhes, porque vai ter detalhes. É um paciente que tem uma neuroplasticidade, assim, ele se adapta rápido, não se adapta rápido, é aquele cara que sempre dá trabalho, assim, tudo que você faça vai ser ruim para ele, por mais que você se adeque. Então, assim, tem tanta particularidade do ser humano que eu acredito também ser difícil ter algo que você não tem ainda influência humana, mesmo que tenha inteligência artificial, alguma coisa envolvida. É. Uma pergunta, ô, doutor Gustavo, como é que está? Depois eu vou falar o que eu tenho visto por aqui, né, nas minhas andanças por faculdade de odontologia. Como é que está a assunção de
da tecnologia nos cursos de especialização. Em outras palavras, sendo mais específico, os alunos de curso de especialização eles estão sendo treinados para fazer escaneamento, aprender a operar software de desenho, ExoCAD que seja, em Lab, Dental System que seja, aprendendo a fazer encerramento diagnóstico, ou posicionamento de dente, ou alguma coisa relacionada à tecnologia nesse sentido? Depende muito dos cursos, né? Eu vou falar dos que eu participo, né? Os alunos têm acesso ao digital, do escaneamento, tudo, mas não fazem a parte de desenho, dessa coisa tecnicamente falando, não. Eles têm acesso ao digital, qual scanner pode usar, as opções, na verdade, de scanner, opções de softwares para fazer, mas ele não faz a parte técnica em si, né? Eles não fazem para cada um. E outro ponto que me veio aqui também é a questão dessa parte digital, de que a gente sempre escutava o quê quando chegou o scanner? Ah, a moldeira vai desaparecer, a moldeira, não tem mais moldeira. Como a gente escuta do articulador, não vai ter mais articulador. E aí, recentemente, eu vi uma publicação no JPD, né, uma das revistas mais renomadas de prótese, mostrando técnicas de impressão de moldeiras para prótese total. Ou seja, o pessoal está fazendo um escaneamento para projetar uma moldeira física para você melhorar aquela adequação. Por isso que eu fico assim, nossa, ó, fala que vai desaparecer a moldeira, os caras estão usando scanner, impressora para imprimir moldeira. Então, é paradoxo, né? Vocês, eu fiz algo É, que vai sair, na verdade, porque ainda existem falhas no processo, né, de digitalização de alguns pontos, que com certeza a tecnologia vai melhorar isso, né? Mas eu acho que, como foi falado, né, em algum momento aqui, para mim a tecnologia vem para auxiliar, ela não vem para substituir, né, o conhecimento, como o Wilton falou, não, o digital ele não vai simplesmente fazer com que dê certo se você não tiver, né, a inteligência para aplicá-lo. com Então, certeza. Olha, a gente está, o papo tá bom, O tempo está nossa, passando. cara, eu não tenho mas ideia. voou, né? E a gente tem já está com 1 hora e meia quase. É. Então, Então, vai ser o Não, um dos Deixa o nossos. Wilton Então, aí eu finalizar queria com a pedir questão, né? não, não, aí eu não. queria. Rapidinho, rapidinho. Pera aí, Fala, Alexandre. Não, fala. é um paradoxo aqui também, essa palavra que você acabou de usar. Por quê? Porque nas faculdades onde eu tenho ido, que são extremamente renomadas, especialmente a de Michigan, né, cara? Pensilvânia e tal. Eu tenho sido convidado para dar meu treinamento aqui, já é a terceira vez, em Michigan já foi o segundo ano consecutivo, para dar morfologia, anatomia funcional, do jeito que eu tenho feito. Melhorou muito, porque agora eu tenho modelos Uhum. impressos e tal. Tá? A minha aula agora está legal, faço uma conexão entre o analógico e o digital e qual a utilidade disso e tal. Mas, assim, especialmente na turma da residência, que é a especialização, o pessoal está aprendendo lá a fazer fluxo 100% digital. Engraçado, mas o pessoal me chama para fazer o quê? Enceramento Será? analógico. Aham. Por quê? Porque os professores ainda entendem que sem o analógico, nada de digital. Então, o analógico ainda é a base para o digital. Então, os Eu acho. alunos, se quiserem, essa é a lógica da minha ida nesses cursos, é o seguinte, olha, você tem que aprender o que esse cara tem para te ensinar, porque só o fluxo digital não vai entregar o que você quer, o que o paciente quer, sem você saber o que esse professor aqui tem para te falar, ou sem você ter ideia do que se trata. Mais ou menos assim. E Então, eu acho que tem uma frase que eu acho que é muito importante. fala aí. Eu acho que eu sempre lidei bem com o laboratório porque eu fazia. E eu acho que você só sabe corrigir algo que vem do laboratório, como clínico, se você sabe fazer. Porque se você não sabe fazer, você aceita qualquer coisa que vem do laboratório e coloca qualquer coisa na boca do seu paciente. Então, eu acho que assim, o saber a base e ter experiência de como fazer e entender o processo é fundamental para você saber corrigir. Porque senão você fica refém do técnico. O cara manda, ele faz o que ele acha que tem que fazer, desenha lá no computador o que ele acha que tem que desenhar, e você vai colocar e ponto final, e tchau. Entendeu? E o sistema se adapta.
né? Entra Ó, aquela só para famosa terminar, oscilação. não vou estender, não, só para terminar. É daí que vem as crises. Crise, a dissonância entre o que eu vejo aqui alguns clientes, alguns não, muitos clientes, e o que o laboratório entrega. Por quê? Porque, na verdade, o dentista, desprovido disso que você acabou, dessa ideia que você acabou de nos brindar aí, desprovido disso, ou seja, ele não entende isso, ele espera que, ao mandar para o laboratório faça a mágica. Quer dizer, ele vendeu a mágica para o paciente, Sim. espera que ele vendeu uma promessa para o paciente, Uhum. espera que a mágica seja entregue, quer dizer, ele quer que a mágica seja entregue, só que quem faz a mágica é o laboratório. E ele é desprovido da poção mágica responsável por aquela mágica. Então, quando o laboratório não consegue entregar a mágica que ele vendeu, aí surge, aí começa a briga, a rusga, a dissonância, a crise entre o consultório e o laboratório. Ah, mas o dente está isso, o dente está aquilo, ah, mas a cor isso e aquilo, a cor aquilo, ah, mas o plano cruzado, o dente alto, o dente mais baixo, o dente isso e aquilo. E, cara, mas tem tudo a ver com o que você acabou de falar, Alexandre. Cara, você tem que ter. Eu acho que é para isso que nós, dentistas, a gente ganha mais. Por quê? Porque nós, primeiro, gastamos mais tempo para nos formar, na nossa formação. Segundo, você está vendendo não só o seu tempo, o seu tempo é seu conhecimento. E de quebra, se você vende se você ganha mais, você cobra mais caro, você está vendendo seu tempo, seu conhecimento, você está vendendo a sua responsabilidade pela coisa. Agora, como é que você pode participar de uma cadeia produtiva, de uma execução de alguma coisa, se você não quer se sentir responsável por aquilo, ou arcar com as consequências, com a responsabilidade sobre o resultado final e deixar para o laboratório? Não, cara, você tem que ter na mão, você tem que deter conhecimento para ser simplesmente o maestro nessa orquestra e saber, primeiro, até as suas limitações, ter noção das suas limitações, limitações do caso, limitações do paciente, limitações de toda a ordem, para você não cair em contradição e não cair em arapuca, montada por você próprio, pelo dentista, pelo Exatamente. próprio dentista. Entendeu? Exatamente. Então, Daí a olha só, importância. antes de Hum, você fazer suas considerações finais, eu vou te contar uma historinha que eu ouvi quando eu fui dar aula em Ribeirão Preto agora há pouco tempo, que tem um hum. planning center que faz guias cirúrgicos para a colocação de implantes. Eles fazem o planejamento e os guias para a colocação. E eles ligaram para o dentista que tinha indicado o caso para planejar e falaram assim, olha, podemos colocar 6 implantes na maxila. Aí a resposta do dentista, não, mas eu vendi 8, dá um jeito de colocar 8. Então, assim, só para você ter ideia do universo que a gente está lidando nesse momento. Mas, esquecendo isso tudo, vamos fazer. Em primeiro lugar, eu vou me despedir primeiro, depois o Gustavo faz as considerações finais, como sempre. Eu queria te agradecer, foi maravilhoso. Eu acho que a Obrigado. gente passeou por um universo que eu acho que é importante as pessoas conhecerem, que é a questão, né, de como nós, como professores, a gente vê aquilo que a gente faz, o que a gente acha do que está acontecendo hoje em relação a essa questão do ensino. Você que é uma pessoa admirável, com uma história incrível e dentro da odontologia, que eu acho que é uma coisa que, assim, é estrada mesmo, né? É o que vai sedimentando e o que vai dando a gente aquilo que você falou. A gente vai acumulando essas experiências, esses conhecimentos e a gente se realmente ainda está muito estimulado em continuar passando isso, né? E que eu acho que é mais importante. Então, eu queria te agradecer muito. Antes de você passar para você fazer suas considerações finais, eu queria te agradecer muito. Eu acho que foi realmente você, como eu esperava, só abrilhantou ainda mais o nosso projeto, que é um projeto de ensino gratuito, filantrópico, buscando realmente doar para a odontologia também, mais uma vez, aquilo, tentando fazer com que a odontologia tenha ali um bastiãozinho onde as pessoas nunca possam falar que não sabiam, porque de graça está ali, é só clicar, ouvir na academia, porque tem o Spotify, tem o YouTube, pode ouvir malhando, cozinhando, trabalhando. Então, assim, não tem desculpa para não ter acesso ao conhecimento, né? Nem pelo fator financeiro e nem por falta de tempo. Então, eu te agradeço muito a tua disponibilidade, o teu tempo, o teu conhecimento e a tua amizade, né? E espero, quando eu estiver nos Estados Unidos, que a gente possa estar junto aí, compartilhando também, que eu me coloco à tua disposição, o Gustavo também, com certeza. Tá? Então, ó, um beijão e as suas considerações finais, por favor.
Bom, gente, legal. Olha, eu já falei, eu não gosto de despedidas, é sempre um até logo, um até breve e pronto. Mas eu quero agradecer muito a oportunidade. Gente, primeiro que eu me divirto muito, eu adoro fazer esse tipo de coisa e conversar com pessoas assim como vocês é uma coisa que me enriquece bastante. Então, sou eu que devo agradecer pela oportunidade de participar aqui dessa conversa tão legal, tão bacana e para mim tão prazerosa. Então, gente, obrigado pelo. Não é tempo gasto, não. Eu acho que eu não doei tempo nenhum, não. Eu tô me divertindo aqui. Na verdade, quem mais se divertiu fui eu. Então, muito obrigado a vocês por terem me permitido me divertir. Foi legal, foi bacana. Expor o meu ponto de vista aqui enquanto profissional, enquanto didata, e tal. E, gente, olha, estando aqui na Flórida, é só me procurar. Estou aqui em Palm Bay, perto de Orlando. Ó, Hilton Riquieri, pode procurar Facebook, Instagram. Procura no Google Hilton Riquieri, que vocês vão achar meu contato. Estou aqui à disposição, sempre à disposição, vindo para cá, vamos ligar e vamos marcar um encontro aí. Vai ser bem legal. Tenho certeza que será um tempo bem agradável. Mais uma vez, espero ter contribuído com esse bate-papo aqui, né, para os colegas, né, e que se por acaso precisarem de mais alguma coisa, estou sempre à disposição, é claro, né, gente? Pessoal, muitíssimo obrigado e tenham todos vocês um ótimo dia, né? Bem, obrigado também pela. Só uma dúvida, né? Se alguém tiver dúvida com relação a cursos, você tem algum curso online ou curso presencial aí ou aqui no Brasil, alguma coisa que as pessoas possam se interessar? Não, não tenho. Eu vim para cá com essa ideia, mas eu ainda continuo com a ideia, mas o meu dia a dia na empresa não me permite sair. Pô, eu sou o gerente lá, o cara, o dono me quer lá, né, no dia inteiro. Ah, Então, eu estou vendo que para eu dar curso, voltar à minha carreira de professor, eu tenho que sair de lá. Eu não consigo tocar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, infelizmente, estou dando um break, uma entendo. parada na Uhum. minha vida. Eu saí de cena enquanto professor, mas se Deus quiser, logo, logo eu estou voltando, porque de tudo que eu fiz na minha vida, foi o que eu mais gostei de fazer, foi justamente da aula. Então, infelizmente. Legal. Bom, obrigado demais ao Wilton Chieri aí, ao Alex. Como o Alex já falou um pouco aí né, da importância desse tempo aqui, da gente falar num tema bem legal do ensino, né? Né? Que pega as coisas boas e as coisas ruins que a gente tem visto aí da odontologia, né? Como ele falou, você ter doado um pouco do seu tempo para estar brilhantando aqui em mais um episódio desse podcast. Então, para todos também agradeço, né, a audiência que a gente tem tido. O Alex falou, e muitas vezes a gente está em cursos, em locais, as pessoas falam, nossa, estava assistindo, estava escutando podcast na academia, no carro, amamentando, né, Alex? Já falaram para o Alex aí. Então, o podcast, para quem também ainda não conhece todas as plataformas, a gente tem no YouTube, né, e tem no Spotify, só colocar lá Oculocast, né, o seu podcast de oclusão. Então, obrigado, Alex, meu querido amigo e irmão nesse projeto aí, vários episódios que a gente está junto aí, e obrigado ao professor Hilton aí pela brilhante doação de tempo aí, né, com relação aos seus conhecimentos, tá? Então, um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Muito obrigado, turma.